Senhoras e senhores, com uma convidada mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, o único integrante aqui da mesa que harmoniza com o vinho português, Érico Pérez. Estou entre italianos aqui, então, Exatamente. Não, mas vamos pensar que todo mundo chegou aí, fez o seu estrago no Brasil, então vamos lá, né? Alguns mais que outros, né? Mas, um pouco mais. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem não, né? fez Mas a enfim. sua parte. Isso aí. Luciano, por favor, apresente a nossa convidada. Tá bem? A nossa convidada, ela nasceu em Concórdia, Santa Catarina. Veio para o Paraná, veio para a região sudoeste do Paraná aos 12 anos de idade. Ainda na infância, ela passou por alguns bloqueios, passou por algumas situações e teve alguns bloqueios, entre eles, um que é muito comum, muito tradicional, inclusive muita gente tem, Sim. que é o medo de falar em público. Curiosamente, hoje o trabalho dela é ajudar as pessoas a falar em público, a cuidar da voz e a usar a voz como uma ferramenta de transformação. Estamos falando da filha do Ilvo e da Linda, a nossa querida Cleidir Rossarola. Rossarola. Seja bem-vinda, Cleidir. Obrigada, gente. Com essa apresentação ilustre, tô aqui até emotiva, né? Tu viu só? Já tá contratado para me apresentar. Mas o menino você sai muito bem aqui, Não, né? ó. Obrigado. Não, mas o elogio, a gente fala brincando, mas é muito válido. Ele realmente faz ótimas apresentações aqui. Nossa, eu tô aqui, Você ó. sai muito bem. E que voz, né, Didi? Não, que voz. Eu já tava esperando qual que é o próximo capítulo. Já quero mais. O próximo capítulo é contigo, agora é você que vai falar. Ai, Daqui pra frente, né? Mas eu acho que ela se vira bem, né? Aparentemente, né? Vamos tentar. Acho que parece que ela se vira Acho bem. que já estamos conversando aqui o quê? 1 hora, mais ou menos, né? Eu acho. Resolvendo pequenas questões técnicas e conversando. Exatamente. E batendo papo. É os bastidores que ninguém vê, né? Exatamente. Nós vamos ao nosso protocolo de patrocinadores? Exatamente. Então vamos lá. Primeiro patrocinador é a Jaci Cafeteria e Confeitaria. E realmente é o primeiro patrocinador, né? É o primeiro de todos aqui do Cuca. Que nos fornece essa belíssima cuca e o salaminho. E que tem um ambiente muito agradável, um atendimento sempre muito bom, o pessoal muito treinado, muito qualificado. E que leva Famoso o selo. famoso selo de qualidade da família Ruara, né? Muito bem. Temos a Meriz Hospitalar, grande empresa dos nossos amigos, da Nick e do Eduardo. Pessoal da saúde que é extremamente responsável, o pessoal sempre elogia muito eles. O pessoal da saúde que vem aqui sempre fala muito da saúde de seres humanos e animais, né? Que o pessoal que veio aqui também, os veterinários sempre falam muito bem também, né? Inclusive, Também os são veterinários fornecedores. destacam aí Exatamente. os serviços da Merizio. A grande empresa. Uhum. Quem mais? Quem mais? Novato Ambientes, a empresa de ambientes do Gelson e do Fernando. Uma empresa que começou em Beltrão e continua em Beltrão. Muito Mas bom. atende. Muito bom. Mas atende aí empresas, atende residências até em outros estados, dada a qualidade do serviço. Inclusive foram os que fizeram minha primeira clínica. Olha só. Então, meu consultório todo é feito de Novato. Que legal. Muito Você bom. quer fazer o merchan pra gente? Fica à vontade A aí. gente gosta, a gente Qualidade. gosta. A gente gosta quando o convidado contribui. Faz essa ajuda aí, né? É sempre muito bom. Muito bem. Beltrão Net, o provedor genuinamente beltronense. Exato. Planos de 90, 720 mega. Uma internet que funciona. Funciona que leva o selo de qualidade Érico Pérez. Ele não é dono da empresa, mas ele atesta a qualidade para o seu Eu usuário. assino embaixo. Realmente, como é bom ter uma internet que não funciona, né? Porque volta e meia, tu faz as assinaturas e cai e tal, dá problema. E principalmente agora que eu faço muito atendimento online. Então tem que ter uma boa internet, né? A minha é Beltronet em casa. Então, a minha também. Meus atendimentos online são todos dele. Então, eles realmente são muito bons. Quem mais, Luciano? Quem mais? Se eu soubesse, a gente tinha contratado a Cleidir antes, né? Tá voando aqui, não, né? Temos Vinoteca e temos um videozinho novo do Doug. Vamos lá, recadinho. Vamos ver o recadinho novo do Doug aí. Talvez você não saiba, mas além de vinhos, a Vinoteca também conta com excelentes opções de cachaças, como essas da Weber House, e temos dezenas delas para você provar antes de comprar. Se Muito interessou em provar antes de comprar? Me interessei. Não sei se você gosta, mas eu gosto. Tu é chegadinho numa? Sim, eu gosto.
Preciso testar Não, mas então essa tem que fazer, oferta né? do Doug, né? Eu acho que é válida, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Amanhã de vamos lá manhã a gente juntos. dá uma passadinha. A gente tem que devolver as taças, né? Aproveita e já. Exatamente. Mas destacando aí que na Vinoteca o Doug e a Sabrina são muito bons. Se sai muito bem. E fazem indicações de vinhos, né? Uhum. E hoje temos, inclusive, aqui um oferecimento deles, né? Exatamente. Temos um vinho português aí, oferecimento do Doug e da Muito Sabrina, bem. da Vinoteca. E até temos um saca-rolha todo Olha aí, estiloso ó. aqui. Bonitão. Presente da Vinoteca. Ficamos Muito muito agradecidos. contentes. Exatamente. Espero que seja muito usado aqui também, né? Você sabe, Exatamente. Cleidir, que a gente precisa que os convidados eles também tomem vinho. Ficaria chato só a gente tomar, né? Então a gente faz uma pressão antes, mas tem alguns que não cedem. Não, a gente faz o sacrifício, né? Assim, Não, que bom, Cleidir, que tu aceitou. Isso, Então, isso. Luciano, por favor, faça as honras. Então. Isso, enquanto isso, Enquanto isso, vamos pedir pro pessoal se inscrever no canal, aquela coisa toda, né? Curtir, comentar, compartilhar, nos seguir nas redes sociais, nos procurar no Instagram, né? Cuca com Salame. Então, vamos lá, que a gente sempre responde, interage, enfim. E se inscrever para estar sempre ligadinho nos novos conteúdos. Exatamente, né? Ativar o sininho, porque nem sempre o YouTube está entregando, né? Então, vamos lá. E aí, Luciano? quase. Eu já vou puxar Quase o meu lá. aqui, então. Quase lá. Vamos fazer um brinde aí, então, para dar início à nossa conversa? Saúde. Primeiro de muitos. Muito bem. Mas vamos lá, Cleidir. A gente começa sempre com aquela pergunta que o pessoal fala que ela não é tão simples de se responder, mas quem é Cleidir? Deixando um pouquinho de lado aí os aspectos profissionais, quem é você? Como você se descreveria? Você sabe que essa é a pergunta que eu sempre ouço de todo mundo, que é a mais difícil de se fazer, né? Eu falo que é muito fácil a gente descrever profissões. A primeira vez que me fizeram essa pergunta, nos últimos anos, a primeira coisa que me veio na cabeça foi responder o que eu fazia. Uhum. Quem é a Cleidir, né? Para mim é a fonoaudióloga. E aí me chamou mais atenção porque a pessoa falou assim, não para. Tire a armadura, eu não quero saber quem é a profissional, eu quero saber quem é a pessoa. Uhum. Então eu falo que assim, a Cleidir é uma pessoa muito simples, de bem com a vida, muito feliz com tudo, que ama viver, ama viajar, de uma família de base muito simples, que talvez nunca teve tanta ambição e prospecção além dos sonhos tradicionais. Eu falo que hoje, olhando para a minha vida, pela simplicidade de todos os meus objetivos, que era simplesmente ser feliz e conquistar o mínimo e estar bem, Uhum. eu já conquistei muito mais do que eu imaginava. Então, assim, aquela menina sonhadora que, quando morava em Concórdia, final de rua, na frente da casa da minha vizinha, porque na nossa era grama, tinha um poste gigante na frente da casa dela, final de rua. O que a gente esperava para fazer? No caso, eu pressionava ela, né? Era a esperar a lâmpada do poste acender, e na época da Xuxa, né? Fã de carteirinha da Xuxa, né? Querendo ser uma das paquitas, mas não foi o caso. E eu lembro que a gente ficava debaixo daquele poste cantando e falando e palestrando. E assim, nos sonhos de criança, todo mundo achava estranho, né? Que brincadeira. Era uma falava, cantava, a outra ficava, aplaudia. Nunca me passou pela cabeça que eu, na fase adulta, estaria realmente nos bastidores e nos palcos de grandes artistas da minha vida, principalmente. Porque eu aprendi a sair do poste, literalmente, e a assumir hoje, e com muita leveza, com muita calma, com muito amor, e entender a minha missão de vida. Então, tudo que eu prospectei na minha infância, talvez hoje eu faço muito além, e eu entendi quem eu sou. Uma pessoa leve, que gosta de viver, que ama viajar, que é super família, que adora criança. Então, assim, desfrutar tudo que a gente pode ter de hoje, de momento presente, sem ter muita expectativa de esperar muito do futuro e criar uma ansiedade, criar uma expectativa que pode ser que não aconteça. Uhum. Deixar acontecer, deixar fluir. Super mais leve. Uhum. Mas já que tu tocou na tua infância, Cleidir, Além do poste, Cleidir, o que mais o que você mais lembra da tinha aí infância? nessa infância em Concórdia? Nossa, eu falo assim, eu sou um bom exemplo de geminiana, né? Aquela geminiana que quer fazer tudo, experimentar tudo e viver todas as possibilidades. Então, eu nasci em Concórdia, numa cidade de Santa Catarina, totalmente italiana. E nessa fase, eu falo que assim, foi uma fase de certa forma, de muita simplicidade familiar. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto eu sempre fui uma criança, além de muito comunicativa dentro da minha casa, eu era muito sonhadora. Eu sempre quis fazer tudo. Então, era daquela que ia do futebol, do futsal, do treino de vôlei, ao treino de ginástica rítmica, olímpica, teatro. Então, CTG. Eu fui uma
criança pré-adolescente que experimentou de tudo, né? Teoricamente. Multifunções aí. Era de brincar de carrinho de rolimã, brincar de boneca. Era Que legal. Todas as fases. Essa muito infância vividas. bem raiz mesmo, rua, Era, assim. Muito. Ainda mais que a gente morava em final de rua. Ah, daí é Então, bom, assim, né? em termos de amigos, foi uma infância muito legal. Mas hoje eu vejo o quanto naquela época a gente não tinha o que a gente chama muito hoje do bullying, né? Nomeado com essa Aham. palavra. E o quanto a gente precisou se blindar e principalmente aprender a lidar. Na época nem se falava de inteligência emocional, né? A lidar com essas questões de uma forma muito madura para a fase, né? Exatamente. E são fases boas. Eu digo que eu olho para trás, eu digo que eu tive a melhor infância da minha vida, né? Porque era uma mistura de ir pro Rio Grande do Sul com os meus tios. Era muito divisa, Que né? cidades que tu ia lá? Na verdade, assim, os meus pais, eles nasceram... Vou desenhar aqui para vocês. Vai lá, Existe no vai Rio lá. Grande do Sul... É importante. É. No nosso caso é Pra gente importante. trazer. Existe Erechim. Tu quer uma folha? Né? Vou desenhar aqui na cara. Existe uma cidade um pouco mais conhecida que é chamada Erechim. Uhum. Aí tem um município chamado Severiano de Almeida e uma vila chamada Vila Mirim. Então, assim, Uhum. penso o interior do interior do interior. Certo. Os meus pais nasceram num lugar chamado Vila Mirim. E aí, eu fui nascer já em Concórdia. Já a gente morava na cidade, né? Porque eu falo que eu sou... Já podia contar vantagem para os primos, né? Não, e a única da família, né? Porque o resto era gaúcho e só era. E aí, tanto que a minha infância, eu era a sobrinha, a prima da cidade, né? Então, a gente tinha essa questão. Pensei no primo do Chico Bento agora, sabe? Porque o Chico Bento tem aquele primo que vem e fica questionando. É Desculpa, pode bem continuar. isso. E a minha infância era muito aquela coisa assim, eu ficava, nós ia direto, porque nem que 30 minutos, 40 para ir por causa dos meus tios. Então, durante a semana, ali, final de semana, a gente ia visitar os parentes, né? Aquela coisa de final de semana. Sim. Mas a minha infância era, durante o ano letivo, Concórdia, chegava nas férias, eu já era estrategista desde aquela fase. Nossa, meus pais nem sabiam, mas eu já tinha minhas estratégias. Uhum. O que eu fazia? Primeiro final de semana entrava as férias. Naquela época, olha que felicidade, as férias de criança começavam em novembro. Final de novembro, Meu Deus, isso era muito começava bom. as aulas Isso depois era perto muito de bom. março. Então Aham. era muito tempo. Fevereiro, né? Lá pela metade de fevereiro. É, para Não, começo de eu- março. no Rio Grande do Sul era março, né? Era Então, março, meu era Deus. começava em Nossa, que março. folga, hein? Uhum, era muito bom. Não, era big férias. E o que eu fazia muito esperto? Eu já ia calculando na semana que eu sabia que ia acabar minhas aulas, eu já falava, pai, vamos visitar as tias. E os meus tios no Rio Grande do Sul, minha mãe eram 12 irmãos. E aí tinha os do lado do meu pai. Mas a família da minha mãe era um vizinho de terra do outro. Então os tios todos eram vizinhos de terra. Então ali era tudo dominado. O que eu fazia? Vamos visitar os tios no final de semana, convencer meu pai e minha mãe. Na hora de organizar as roupas para ir, eu ia socando um pouco mais de roupa, né? Dentro da malinha para um final de semana. Se garantia para uma estadia um pouco mais extensa. Tudo arquitetado. Chegava lá e eu já ia no ouvido das minhas tias. Tia, fala com o pai para eu ficar as férias aqui. E daí falava com uma, falava com a outra, falava com a outra. Aí eu pedia, pai, posso ficar uns dias de férias aqui? Não, vamos para casa. Mãe, pode? Não. Aí eu olhava para minha tia, né? Aí minha tiazinha, não, deixa ela aqui, porque ela vai ficar com a gente. Nananana. Aí meu pai não sabia dizer não para minhas tias. Daí, Só que Aham. eu acabava ficando, e esse ficando era, tipo, eles vinham para me buscar, aí a outra tia eu já tinha arquitetado com ela de pedir de novo. Aham. Resumindo, as minhas férias eram de casa em casa, Você ia fazendo um rodízio de tias. rodízio de isso é tias, muito bom. e de andar de trator, de ir pra terra, aprender a colher, plantar com eles, ir pra estrevaria, dirigir lá no Rio Grande do Sul, né, não é muito trator, é o jirico. Uhum. Nossa, de quase atolar e capotar o jirico dos meus tios aprendendo a dirigir. Então, Legal. assim, era realmente infância raiz. Uhum. Então, era a fase que eu tenho, assim, por isso que eu tenho muito amor pelo Rio Grande do Sul. Sim. E CTG. E meus tios, por incrível que pareça, eles têm uma banda de baile. Os irmãos da minha mãe, na época, cada um aprendeu a tocar um instrumento de ouvido. E aí eles tinham uma banda de baile matiné. Então, imagina, eu aprendi a dançar com eles, eles ensaiavam durante a semana, final de semana eles iam para os bailes. E o que eu fazia? Tio, convence a tia de eu ir junto. Aí tinha todos os meus primos mais velhos, que daí me cuidavam, e eu ia junto para os bailão. E ficava ajudando a montar a mesa de som. E era as festas, né?
Mas me conta uma coisa, Cleide, você tem toda essa habilidade mesmo para chegar a 1 milímetro da taça assim, não bater, ou até é só sorte por enquanto? É habilidade e é pouco vinho ainda, né? Tá no começo, bem. no começo. Vou ficar mais Porque tranquilo. realmente, né? Ela fez vários rasantes ali, né? Vou Não, ficar mas mais tranquilo. ela ainda tá no calculado. meu campo de visão aqui, tá Eu tudo já certo. deixo a minha aqui assim, porque a Não, eu, minha habilidade por ela tá me na outra conhecer, ponta. Eu já deixo lá na frente. Assim, Não, que aí realmente. evita, né? Eu Não, sou muito bom em derrubar as Eu coisas. acho que eu sou muito boa de visão. E é uma das características hoje que eu uso muito na comunicação. Quando eu trabalho com os artistas, é você ter uma visão ampla de ambiente. Ter uma noção de espaço, noção de ambiente, noção de o que está acontecendo. Você saber o que está acontecendo aqui, mas ao mesmo tempo está aqui. O Salame e a Cuca estão ali também ainda. Sim, tem que ser dinâmico, né? Não, Tem que ser... Isso aí. Mas, Cleidir, tu comentou, né, quando a gente conversou inicialmente, tu falou de alguns bloqueios, de algumas coisas que acabaram também advindas da infância, talvez, né? Mas conta um pouquinho pra gente que bloqueios foram estes. Tu consegue contar um pouquinho pra gente? Hoje, com muita clareza, assim, foram fases que eu confesso pra ti de muito... Eu digo sofrimento porque são dores que a gente não comenta. Até porque a gente vem de uma criação que a gente não era de tudo se queixar. Sim, era diferente. Claro. Era diferente. Eu falo que quando era criança, se você contasse pra mãe que estava sofrendo bullying, que não existia essa palavra, né? Quem apanhava era a gente, não era a mãe que ia na escola tirar satisfação com o coleguinha. Exatamente. E eu acho que as pessoas parecem assim, a gente não queria também causar mais trabalho, dar mais trabalho para os pais. Isso, então a gente já não contava certas coisas. Sim. E você aprende a se autodefender. Eu lembro que teve algumas situações na minha infância, assim, foram 2 pontos que hoje eu tenho muita clareza, porque, que nem eu falo assim, eu precisei chegar ao ponto da minha fase adulta, onde eu tive tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu cheguei ao limite de eu ter crise de pânico, uma distorção absurda de imagem, então, assim, foram muitas coisas que bloquearam, e eu realmente não falava em público durante uma vida inteira. Quem me vê hoje tagarelando aqui, palestrando em volta, não imagina, tipo, a menina que não falava. Pra você ter uma ideia, eu sempre, época de faculdade, né, antes de eu chegar naquele ponto, eu era que virava as noites, as madrugadas, fazendo os trabalhos que tinha que apresentar, para no outro dia eu ter desculpa, tipo, eu fiz o trabalho, você apresenta. Então, eu não falava em público mais por nada. E é uma boa troca, né? Não, realmente é muito utilizado. Eu utilizei muito. Dá bem menos trabalho apresentado que fazer todo o trabalho. Não, né? e assim, o que eu fiz? 2 pontos que me marcaram muito. Um foi quando eu estava, acredito que foi na 6ª série, 5ª para 6ª série. A gente tinha uma professora de matemática no colegial, eu lembro do Premem. Imagina um sarjetão, aquela professora que, assim, o colégio inteiro tinha medo dela. Não tinha um que não tinha medo. Então, bati o sinal, e por azar, a nossa aula de matemática era sempre depois do recreio. Então, bati o sinal, era o único dia que a nossa turma era religiosamente estava pontual na sala de aula. Não, e assim, bati o sinal, a gente lembrava dela, todo mundo correndo para a sala, aquele silêncio, nós sentava, a primeira coisa, se baixava a cabeça e nem olhava, ninguém dava um respiro. Porque nós tínhamos muito medo da forma que, hoje eu entendo, a forma que ela tinha de nos ensinar. Então, eu lembro que você chegava na sala, ela usava o recreio, o intervalo, para chegar e passar conteúdo na lousa. Nossa. E eu, né, imagina, já naquela fase, matemática nunca foi meu forte. Eu conheço gente assim. Inclusive, quando você falou assim, o azar que era depois do recreio e tal, né? Eu pensei, bom, e quando não é azar a aula de matemática? Não, e quando que a professora de matemática não é brava, né? Eu falo assim, eu acho que todo mundo tem um trauma. Mas aí era o pior, porque ela ficava o recreio passando conteúdo. Então, você chegava assim com aquele choque já, sabe, na tela. E teve um dia específico que eu entrei, e eu sempre, né, se hoje com a minha idade eu já sou desse tamanho, imagine eu com 7, 8 anos, eu era um cisco, né? Chegava correndo na sala de aula, sentava, porque eu pensava assim, nossa, né? Era o terror. Aquele dia eu dei de cara, duas não era equações. Problemas. Problema? 2 problemas no quadro. Eu não consegui nem ler, óbvio, né? Eu só dei uma olhada naquele problema, pensei, baixei a cabeça, pensei, se eu ficar quietinha, ela não vai me enxergar, ela não vai me pedir, né? Eu aqui quietinha. Não costuma dar certo. Não, parece bem no dia. Ela chama, né, uma colega minha, que era extremamente boa em matemática, era minha melhor aluna de matemática da turma e minha melhor amiga. Quando ela chamou, eu falei, nossa, mas ela vai se dar super bem, porque ela vai responder de primeiro. Primeiros 10 segundos ela vai ter a resposta, pensei comigo. Aí a segunda chamada, para a segunda questão, quem foi?
Aí eu pensei, nossa, hoje é o dia, né, da minha derrota total na vida, da humilhação. Dia da minha derrota total. Não, e aí assim, é o dia da humilhação geral na vida, porque eu pensei, eu não vou conseguir ler, óbvio que eu não vou conseguir responder, e assim, primeira entrada na sala de aula, ela vai ter a aula inteira para me detonar. Fomos pro quadro, e eu tremendo que nem vara verde, pensando, né, nossa, acabou com a minha vida escolar. Aí eu olho pra Maria e fiquei pensando, por que ela não respondeu, né? E ela parada na frente da sala, e a professora começou a pressionar ela para ela fazer a resposta, e falou uma vez brava, e na segunda que ela deu um comando mais, que eu olho para essa minha amiga, ela só olhou assim para mim de canto de olho e baixou a cabeça. Quando eu olhei para ela não conseguia se mexer, mas eu olho para a perna dela, eu só via o xixi escorrendo pela perna. Puxa vida. E fazendo aquela poça, e é óbvio que a turma inteira não fez nenhum sinal e um gesto para rir, porque Sim. aí a turma inteira... E quando a professora viu isso, aí que ela explodiu. Começou, sabe, descontrolou. A minha única reação na época que eu lembro foi sair de onde eu tava. Eu parei na frente dela, meio que numa sensação de vou esconder, para que ninguém veja. E eu nunca me esqueço, eu tinha um tênis da Mônica, que era de pano, de paninho, assim, vermelhinho. Já tô imaginando. Com o pezinho ali. Eu só sentia aquele xixi quente escorrendo e líquido sopando. quentinho. E sopando meu tênis. E eu só pensava assim, eu nunca mais eu venho para um palco, eu nunca mais eu venho para frente da sala de aula. Então, assim, a frase daquilo, assim, para mim foi traumatizante, porque não foi comigo, mas foi com a minha melhor amiga. Sim. Então, é óbvio, acabou a aula, a professora saiu xingando todo mundo, eu saí da sala com ela para ela, né, porque não tinha roupa, Sim. nem voltou para a sala. E aí eu acabei Imagina. saindo da sala e fui com ela embora. Só que isso naquela época passou, e aí você lida com isso, mas eu percebi que eu só não ia mais pro palco. Sim. Mas você passa uma vida e não foi um tema que na época marcou demais. E aí, tranquilo, passou essa fase escolar ali, eu já era uma criança muito mais fechadinha com relação à comunicação, né? Porque depois disso daí o resto da... Mas até aí você acha que você era um pouquinho mais solta, digamos? Ou Total, não? eu sempre fui a comunicativa. De fato, foi um Dos momento amigos. Esse traumático. fato Foi. que mudou você. Porque assim, Que eu sempre bloqueou fui você. a que juntava todo mundo. A minha mãe que falava assim, pelo amor de Deus, onde que para de você falar? Porque eu era a que falava, eu era a que cantava. Todos os amigos da rua, as ideias eram minhas. Eu descobria, pra você ter uma ideia, eu descobria que ia ter uma apresentação do Estado, era a abertura dos Jogos do Estado de Santa Catarina. E essa abertura ia ser num campo de futebol, sabe aquelas Olimpíadas? Que tem toda aquela apresentação no palco, tipo Olimpíadas, parecia a abertura Sim. mundial. Eu descobri que ia ter aquele negócio, convenci os meus amigos pra gente ir lá se inscrever. Eu sei que eu saí de ginástica olímpica, eu tava lá no malabarismo com as fitas, com os bambolê na apresentação principal. Nós íamos ensaiar porque eu arquitetava e levava todos os amigos. Então, o poder de persuasão naquela época de comunicação era muito grande, sabe? E esse fato aí com você e a sua colega, quantos anos você tinha, você lembra? Se você falou, Sexta eu série. perdi. Eu devia ter uns 8 anos por aí, Um 7. pouquinho mais, talvez. É porque mais. naquela Pra época a 11, gente eu acho, entrava... Não, foi bem antes de eu ir. Porque na época eu lembro que a gente entrava pra primeira série com 7. Isso. Mas E quinta com série 8, você tá com... Você mas falou sexta. mas foi, eu acho que bem menos, porque então eu vim foi pra antes. Pato Branco. Eu acho que eu tava na quarta série, mais ou menos, terceira ou quarta série. Foi bem começo. Uhum. Então foi bem menos de idade, assim. É que esse tipo de cena É que não a gente- era tão incomum, né? Não. Para crianças nessa fase. Né? Eu Sim. acho que vi algo parecido, mas não lembro. Uhum. Porque a gente tinha uma rigidez escolar muito maior. Era sim, muito é diferente. Uhum. Quer fazer uma pergunta, Luciano? Só que, Não e essa fase eu falo assim... Ainda bem, vou continuar. ainda bem que é tranquilo, né? Vai, Eu Não, Cleidir. não, é que eu vi ele respirar assim, eu falei, eu achei que ele ia Vai, puxar um... Cleidir. Eu falo, a gente fica 3 dias aqui. Só que aí o que me chamou a atenção dos dois pontos, né? Da questão toda da história da minha vida. Quando eu mudei para Pato Branco, que os meus pais decidiram mudar, a gente veio assim, de Concórdia para Pato Branco sem conhecer nada e ninguém. Então as minhas amigas eram amigas do colégio e eu já vim nessa ideia, porque eu já cheguei numa turma muito mais velha, porque tinha 2ª ou 3ª, 6ª séries, e me colocaram com uma turma já mais velha, com conteúdo totalmente diferente de Santa Catarina. Eu já entrei no último semestre, assim, já foi aquela, e eu já me fechei mais ainda. E aí vem aquela questão de pré-adolescência, julgamento e tal. E a minha mãe, eu lembro que nessa fase, a minha mãe nunca foi vaidosa. Então, assim, você nunca ia ver minha mãe pensando em maquiagem, batom, salão. Uhum. E aí, naquela fase, jamais que você podia sair sozinho, que nem hoje, com 12, 13 anos, você sai para alguma festinha sozinho. Naquela época,
Ou você ia com o pai ou com a tua mãe, ou com, no máximo, o pai de algum amigo, quando era algum baile. E olha lá. Não tinha essas coisas de baladinha, de boate. E eu nunca me esqueço, assim, uma coisa que me chamou demais a atenção. A gente ia para um baile com os pais de uma amiga minha, que morava próximo da minha casa. E eu pensei, vou arrumadinha, né? Uma calça jeans, uma camisetinha. Tomei banho, pentei o cabelo, ele secou natural. Não tinha essa história de passar base, maquiagem. Não tinha nem secador, muito menos chapinho progressivo, qualquer coisa. Nada dessa fase. No máximo, a gente passava, que é pintar a unha de uma cor clarinha. Mas batom, minha mãe nunca usava, então não tinha o hábito. E eu lembro que eu cheguei, estava esperando minha amiga se arrumar, e ela era o oposto do que eu era. Era loirinha, do cabelinho Chanelzinho perfeito, a mãe super mega vaidosa. Vaidosa, assim, aos limites de extremo. Então, essa minha amiga se arrumando, eu lembro até hoje. Ela com uma sainha rosa, com uma blusinha branca, cheia de pulseirinha, de fitinho, cabelo todo, não sei o quê, maquiagenzinha já, saltinho, e eu de sapatilha. E a mãe dela virou, me olhou assim, de cima e embaixo, ela falou assim, não sei por que você sai. Não sei nem por que você vai com a gente. Nossa. Aí eu, na minha inocência, falei, por quê, né? Pensei, e a educação que a gente tinha na época, que você nunca responde adulto, né? Você ficava quieta. Ela falou assim, eu não sei por que você sai de casa. Você já olhou pra você no espelho que você não tem nada? Você não é bonita, você não tem peito, você não tem bunda, você não tem nada. Você não sabe se vestir. Você acha que você vai sair de casa e alguém vai olhar pra você? Que mãe de amiga que você arrumou, hein? Não. Que pessoa divertida, hein? Pessoa divertida e que gosta de incentivar, né? Não, outros, né? a autoestima gosta total. de levantar, praticamente um trampolim humano, né? Impressionante. O mundo precisa de mais pessoas. Mais pessoas assim, é. E na época eu não abri a boca, eu não falei nada, porque eu absorvi o que ela falou, e ela falou assim, outra, eu não sei nem por que você vai, eu morro de dó, porque você acha que alguém vai tirar você pra dançar no baile? No máximo o pai da tua amiga, se ele ficar com dó. E você vai ficar... Você não deveria sair de casa, até porque, né? Nunca ninguém vai olhar pra você. Nossa. Só que o que acontece? Eu comecei a ouvir aquilo e eu fiquei quieta. Só que eu venho de CTG a vida inteira. Eu fiz invernada. Então, eu sempre ia nos bailes, eu dançava, porque eu sempre fui muito... Antes disso acontecer. Antes disso acontecer, porque eu sempre fui muito comunicativa. Eu tava lá, eu dava risada e brincava, eu sempre dancei todos os bailes. E nesse dia, óbvio, né? Que eu plantei do lado da mesa, e eu tava tão fechada, eu só ficava pensando naquilo. E o que aconteceu? O baile inteiro eu fiquei sentada, eu não dancei com ninguém, a Tati dançou a noite inteira e... Sim, entrou que nem um vírus, né? E ficou. Só que aquilo foi... E aí, quando eu fui entender do que eu faço hoje, né? Com toda a questão da neurologia, neuroplasticidade, a parte de psicologia, a parte de cognitivo, e que virou a chave, que eu fui entender por quê. Porque eu me aprofundei muito mais no que eu faço hoje, que é trabalhar com a voz. E aí, esses dois fatos principais, eles foram trazendo o quê? Primeiro, uma distorção de imagem, uma distorção de quem eu era. Eu não conseguia me olhar no espelho. Eu teve umas fases aqui já na época do Alure, lembra? Sim. Nas baladinhas do Alure? A gente, né? Sim. Nós temos uma fase que nós íamos nas quintanejas, né? Quem nunca? Você ia na quintaneja. Mas aí é que tá, né? A gente onde os amigos iam, né? A gente ia de Exatamente, banda. realmente. Por favor, fale mais sobre isso. Me entrega mais. Fale Cada mais. convidada vem e traz Fale mais uma parte sobre do sobre esse punk que ia na baladinha sertaneja. É que a gente era parceiro, nós ia pros rock, mas nós ia pro sertanejo também, tinha que contentar o grupo inteiro. É, mas o rock sempre é mencionado aqui. A parte da baladinha sertaneja é a primeira vez que não. aparece. Mas realmente ela acredito. fica um pouco então. mais... Não, mas então, essa época aí que nós não chegamos a Qual era a trabalhar tua juntos, música né? preferida Cleide? nessa época? Pois é, não cheguei a memorizar nenhuma. Mas ele ainda não era da fase que ele ia no karaokê cantar o sertanejo, não. Ele só ia Não, junto. essa parte não... No máximo, evidências, assim. Que Não, evidências é meio, até, né? Sim, mas... Meio termo, né? Mais raiz, né? Tido Essa como coisa. sertanejo, mas um popzinho. Mas enfim, tinha, né? Não, e realmente, a lembrança que eu tenho era de você quietinha, né, Cleidir? Tu não era essa pessoa que falava expansiva, enfim. Cleidir já foi quietinha, então. Já foi, né? Eu sou prova, né? Pois é, e você já foi sertanejo. Muitas revelações hoje aqui. Agora a gente faz a pergunta, né? Melhorou ou piorou? Qual é a fase? Não, tá ótimo, Cleidir. Fica, né? Quem sou eu pra julgar? E nessa fase, eu lembro que teve um show que a gente comprou mesa lá né? Um show que ia ter, nós compramos a primeira mesa da frente. E nós ia com a mesma turma de amigos. E eu tinha a questão da distorção de imagem, já era uma coisa tão grave naquela fase, porque assim, na época eu não tinha noção do meu tamanho. Eu sempre fui PP, bem PP. Na época eu acho que usava uns 34, 14 infantil. Sempre fui muito pequena.
Só que eu tinha uma distorção de imagem minha que eu vestia, que eu pegava roupa de condicional pra vestir, por exemplo, só MG. Porque eu não tinha noção, assim, de personagem. Porque era uma distorção total. E eu lembro que eu me arrumei pra ir nessa festa, mas eu me arrumava sem me olhar no espelho, né? Porque se eu me olhasse, eu entrava em crise de pânico e não saía. E era uma coisa muito séria, assim. A Carla que conviveu comigo sabia um pouco mais. Sim. E quando eu cheguei no show, um dos nossos amigos, ainda eu até brinco até hoje, que ele sabe da história, ele ri, ele conta até hoje, que é o Ricardo Colasso. E ele começou a me elogiar. Ah, porque você tá bonita, não sei o quê. Mas o elogio pra mim naquela fase, ele entrava como algo muito terrível, muito doloroso. Não era... Era como se assim, tá debochando de mim, tá rindo de mim. Você não consegue aceitar ele, né? Não. É pela questão mesmo psicológica e emocional, né? Sim, sim. E eu lembro que ele começou a me elogiar e eu entrei em crise de pânico no meio, antes de começar o show. E eu lembro que tava o Urso do lado e ele só olhou assim pra mim, olhou pro Ricardo e a Carla já veio. O que você fez com a Didi, né? Na época era a Didi. O que você fez? Eu só elogiei. Mas assim, eu entrei em crise de pânico, eu só chorava e não conseguia me mexer, resumindo. O Urso me tirou em cima do ombro, deu no meio da festa, porque aquilo tava assim, não se mexia. Me levaram pra casa, a Carla me botou debaixo do chuveiro pra eu sair da crise de pânico. Foi quando eu pedi ajuda pra uma psicóloga na época, pra Dani, e eu comecei a fazer muito tratamento psicológico, de autoconhecimento, tentar entender sobre isso, pelo tamanho da distorção de imagem, das crises de pânico que eu entrava, e o quanto isso era doloroso, porque eu não tinha autoestima, eu não acreditava no que eu fazia, então foi a época que eu empilhei um monte de currículo. Por quê? Eu fazia o quê? Eu achava que eu não era boa o suficiente, então eu fazia curso, porque eu não me sentia boa o suficiente como pessoa e nem como profissional. Sim. E foi uma grande distorção. Hoje, quando eu entendo e eu olho para trás, que eu explico sobre o poder da voz, neurologicamente, é uma das coisas que eu trago, que eu explico que a nossa voz do pensamento, ela é nossa, é o tom da tua voz. Você não vai conseguir pensar com a voz do Érico, só se você ficar muito tempo com eles falando no teu ouvido, brincadeira. Mas a nossa voz do pensamento, ela é sua. Se você pensar, por exemplo, o que a gente falou antes aqui, a situação do ar-condicionado, da blusa, da distorção aqui, é a voz do teu pensamento. O teu cérebro, ele só responde a um único comando, que é o comando da sua voz. Ele não responde ao comando de ninguém. Se tudo que eu escutei, e aí eu trago o exemplo da mãe dessa minha amiga, quando ela falou, eu simplesmente repeti. Eu pensei no que ela falou. A partir do momento que eu pensei mais de uma vez, eu pensei com a minha voz. O meu cérebro entende que quando é minha voz é comando real. E esse comando eu comecei a o quê? A somar de uma vida inteira. E ele foi desenhando a questão minha da autoestima, de posicionamento, de empoderamento. Quando virou a chave, eu lembro que eu estava estudando sobre isso, que virou a chave, que eu entendi dessa lógica. Eu falei, não, então se a minha programação é a minha voz, quem tem o único poder de mudar isso não vai ser nas terapias, não vai ser no autoconhecimento. Vai ser eu controlando o quê? O meu pensamento. Foi quando eu realmente virei a chave, justamente quando eu já estava no processo da Fonte das Estrelas. Que aí eu consegui sair daquele patamar. Pois é, e tu fez foi um salto gigantesco aí, né, Cleidir? Porque é isso, né? Tu tava ali, digamos assim, muito mais na sombra, né? Muito mais escondida, muito mais... E de repente tu faz essa movimentação. Mas a essa altura, só interrompendo, já formada? Já. Isso foi praticamente assim, que eu consegui virar a chave e curar essa dor, basicamente há 4 para 5 anos. Que foi as últimas crises. É recente. Né, é praticamente 4 anos, assim, que eu saí do start. Sim. Porque o que eu fiz na questão profissional, né? Eu tô formada há 16 anos. Mas qual era a lógica? Eu fui para as coisas que eu amava, porque nessa fase toda eu sempre quis medicina. Eu nunca imaginei fazer fono na minha vida. Eu sempre quis fazer medicina. Meu primeiro vestibular foi para direito né? Porque eu tinha uma professora que eu amava, porque eu fiz... Sim, é uma história maluca, mas o meu segundo grau eu sou técnica contábil. Aí, como eu vinha da contabilidade, eu tinha uma professora de direito que eu amava ela. Dela, presta vestibular. Prestei o primeiro, passei, mas daí na hora de fazer a matrícula eu falei, vou ter que ler o resto da vida, ficar dentro do escritório trancado. Não é comigo. Caí fora. Aí eu decidi que eu queria fazer medicina, mas na época os meus pais não tinham dinheiro para pagar uma faculdade particular. Eu só podia fazer federal e estadual. Vindo de um colégio público a vida inteira, eu fui bater na porta do cursinho, Mater Dei lá, bem bicuda. Eu cheguei pro dono do cursinho. Eu nem alcançava o pé na cadeira da poltrona dele do escritório. Eu lembro até hoje, eu balançando o pezinho. Falei pra ele, é o seguinte, meu pai é mecânico, minha mãe é zeladora, eu estudei a vida inteira no prêmio em colégio público, eu quero fazer medicina. Como você pode me ajudar pra fazer cursinho aqui? Tipo assim, petulante, né? Aí ele só ficou me olhando, e aí eu comecei a fazer cursinho, mas nessa fase eu prestei só federal e estadual, que era o que tinha, né? Sim. E eu sempre fiquei 3 décimos numa, 7 décimos na outra.
E fui colecionando as federais. E aí teve um ano que foi o limite, eu fiquei por 3 décimos em Florianópolis. Pensei, não, 3 décimos é a próxima, né? A diferença do último que entrou sou eu. Próxima desistiu, eu entro. E nisso a minha mãe já tinha me visto cansada, estressada de tanto estudar. Ela só olhou assim, filha, voltando, viu na banca de revista lá em Pato Branco, comprou uma nota de estudante da Unicentro. Falou, eu comprei para você, faz inscrição e presta qualquer outro curso. Só para você dar uma desbaratinada e, né, ver se é só para medicina. Mas eu olhei, não tem medicina, não tem nada que eu quero. E a minha mãe tinha ido fazer um exame auditivo com uma fono no posto de saúde. E por coincidência ela falou, faz essa fono aqui, esse negócio aqui, porque eu gostei da doutora e você também vai estar lá no posto de saúde. E aí eu fui a mais birrenta da vida. Hoje eu confesso, mãe, desculpa aí. Mas o meu ir pro vestibular foi, eu cheguei atrasado, com o portão fechando. Sentei na birra para fazer a prova. Eu não queria fazer fono, nem sabia o que era fono na ideia. Sim. O que eu fiz? A questão, por exemplo, eu tinha certeza que a resposta era A. Eu jogava na D. A 2, eu sabia que a resposta era C, absoluta certeza. Eu jogava na E. Aí eu dormi na prova. Você aprontou tudo que você podia para não passar, né? Tudo. Eu dormi na prova. Voltei do banheiro que eu fui lavar meu rosto. Eu só preenchi o gabarito. Não li a prova. Não li a questão da redação. Eu só escrevi a redação e fui embora. Eu cheguei em casa. Mãe, a prova estava difícil. Não vou passar. Resumindo, né? Saiu o resultado da Unicentro. Minha mãe achando que eu estava emocionada e eu chorando. Mãe, tem que te contar. Passei na faculdade. E ela, ai, filha, é uma estadual. E eu choro. E meu pai falava, mas se você não quiser fazer, não faz, filha, mas é uma estadual. Aí, porque se você não quiser, mas vamos lá. Se quiser, mas vamos aí. Aí acabei indo pra fono e todo mundo falava, presta medicina. E eu não queria, né? Eu falo assim, desdenhar do investimento dos meus pais, porque foi muito difícil para eles conseguirem me bancar na faculdade. E aí, quando eu me formei, eu pensei, eu vou para todas as áreas que eu não precisava falar em público. Eu fui o quê? Eu me especializei em neuropediatria, eu fui para intensivista de UTI, aí fui para APAI, porque eu pensava assim, no hospital, na UTI, eu não preciso falar com os pais, eu vou atender o paciente, muitas vezes está entubado ou não vai falar. Sim, não precisa do... Não tem que me comunicar com ninguém. Nas crianças, na APAI, eu falava com o quê? Com as crianças. Na APAI, você quase não entendia os pais. Na clínica, eu falava com os pais no primeiro dia, depois eu estava com a criança no consultório, então a criança falava errado, não tinha problema, não ia me julgar. Então, por muito tempo, eu estava na minha zona de conforto. Mas uma coisa que eu percebi aí, Cleidira, é que assim, quando você fala dessa tua atitude, por exemplo, de ir lá no dono do cursinho, sentar na frente dele e fazer que é quase um desafio. Você está se expondo, você está sendo corajosa. Então, você ia de um extremo ao outro, porque você só não queria falar em público, mas ao mesmo tempo você não se acovardou, né? Eu era decidida com as coisas que eu queria, mas era diferente. Eu ir para você e falar com você aqui, ó, tete a tete, no escritório, é uma coisa. Mas se eu tivesse que falar, por exemplo, na sala do cursinho, se me perguntasse... entendi. Eu não fazia pergunta. A ideia era bem essa, deixar isso claro, porque tem gente que é tímido para tudo, né? Mas a tua timidez estava muito mais ligada a esse bloqueio e ao público, né? O estar lá na frente. E aí, hoje a gente sabe que é o medo do julgamento, né? Sim, porque eu falo assim, no cursinho, eu podia ter dúvida. Eu pedia para minha amiga, essa minha amiga levantava a mão e fazia a pergunta tranquila, mas eu não levantava a mão para fazer pergunta. Você terceirizava as perguntas. Que tática, hein? Mais uma vez, essa a sua tática estratégia. Mas olha, eu era inteligente, porque eu não falava para ela assim, fiquei com dúvida nisso. Amiga, você entendeu isso? Mas e se for tal coisa e tal coisa? O que você acha? Sabe a resposta? Ela não. Eu falei, mas então, a gente ficou na dúvida. E como ela era muito mais ativa, ela, professor! Aí eu já sabia a tática de como fazer a pergunta certa para ela, para gerar curiosidade. Mas foi uma fase que eu fiquei muito tempo... Eu não digo na zona de conforto, por isso da questão de ter muito currículo, de ter muito curso. Eu fazia muita especialização na época, porque eu nunca tinha a clareza de que eu era boa o suficiente aos olhos dos outros. Porque, querendo ou não, a frase da mãe dessa minha amiga sempre ficou, você nunca vai ser boa o suficiente, nunca ninguém vai olhar para você. Então ficou... E todas envolviam justamente isso, né? Um julgamento público, né? O julgamento desse olhar terceiro, né? Do que essa mãe fala e da situação de estar ali junto com a tua amiga na frente de todo mundo, né? Então... E hoje eu vejo que, assim, eu sou muito grata a tudo, porque eu sempre falo assim, você pode tentar fugir do caminho que seja, mas o que está predestinado, que eu sempre acredito muito nisso, o que é para ser teu, tá aí. Mesmo que eu tentei medicina, que eu tentei direito, que eu fui para qualquer outras áreas e eu fiquei nos bastidores, porque aí depois desse processo, por muito tempo eu trabalhei com palestrante, com alguns cantores da região, que eu fazia bastidor de verdade. Tipo, eu cansava de ir para os eventos, por exemplo, de alguns palestrantes aqui da região, tipo Anderson,
que às vezes ele me chamava pro palco, cadê a minha fono? Mas eu já sabia que, assim, cadê minha fono? Ele me apresentava, essa é a fono que cuida da minha voz, e eu fazia o tchau do Miss. E era isso. E era isso, era essa a minha apresentação de palco, era o tchauzinho da Miss. E vazava. E ele foi um dos grandes precursores que começou a virar um pouco a chave, porque teve um evento que ele me chamou, em Curitiba, que era para treinamento de palestrantes. Era, né, comunicação. E eu lembro que eu cheguei, ele falou, você precisa estar nesse evento, eu quero que você venha para você, né, ter. E quando ele foi, mas para falar de comunicação, falar de palestra, vocês têm que entender um pouco da parte de voz e tal. Cadê minha fono? Aí eu levantei na maior ingenuidade, pensei, é o tchauzinho de Miss, já estava preparada assim, né? Ensaiadinho. Nossa, e aí eu não vi que ele estava com o microfone na mão, falando, essa é a minha fono, ela tá comigo desde o primeiro evento presencial, lá, lá, lá. Nisso ele só pegou na minha mão, assim, colocou o microfone e falou, agora fala para as pessoas como você recupera minha voz, o trabalho que você faz comigo, qual é a estratégia, nananana, e me puxou. Quando eu virei para olhar para ele para dizer, tipo assim, eu não vou falar, que eu só fiz assim, eu falei, cadê ele? Cadê o homem? Que eu olho lá pro final, ele já tinha descido do palco, ele tava lá atrás, assim, com o celular, me filmando e fazendo assim. Só que o pior, né? Eu não sabia o que era pra falar, eu não sabia normal, não tinha tempo. Viu que o Dudu tá rindo? Não, sempre que o Dudu ria, porque foi boa, né? Coisa boa. Já nota aí que é corte garantido, hein? Já nota aí que é Reels. Você já passou por isso ou ele quer fazer com alguém? Brincadeira. Só que aí, assim, ele ficou lá atrás filmando, mas ele não me deu patamar de nada. Eu não tinha noção de tempo que eu tinha que ir pra fala, eu não tinha preparado nada. E eu, né, pensei, não posso fazer feio, né? Porque ele me apresentou, eu tentei tentar falar. E eu, né... Mas eu vou te fazer uma pergunta. Adivinha qual foi a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu peguei o microfone na mão? Eu esqueci de ir no banheiro antes de entrar pra sala. E agora eu não posso fazer xixi na calça, não posso fazer xixi na calça, não posso fazer xixi na calça. Sim. Porque a primeira coisa que me veio na cabeça era a situação Sim, atrás. o Marco que Imaginei ficou, que fosse isso, mas fiquei com vergonha de falar. Mas tu ia acertar, Luciano. Você tem que levantar a mão e falar. Olha, tá é que ele é tímido. Vou analisar. Já vou fazer uma análise. E aí, como é que você se saiu? E por incrível... Não fala de mim aqui, né? Passa, Cuca. Mas brincadeira, assim, nesse dia, como eu estava muito como profissional ali, eu falei, não posso passar feio, né? Fui falando que, né, o que eu entendi, porque a parte técnica eu entendo do resultado que tem que fazer. E aí, o restante do treinamento, as pessoas me viam fazer as técnicas e tal em grupo, e ele começou a me colocar nos grupos e eu comecei a ajudar com algumas técnicas, algumas dicas, e o pessoal, nossa, nos intervalos, o assunto que você falou, que legal, aquela palestra. Ela falou, mas se eu tivesse que falar em público, ainda bem que estava combinado, ainda bem que você sabia que você ia falar em público, ainda bem. Ninguém sabia que não tinha nada combinado. Mas foi aí onde começou os primeiros starts que eu comecei realmente nesse processo de falar, de sair do bastidor, de começar a trazer um pouco mais a visão, né? Dá pra dizer que aí começa a nascer a Fono das Estrelas? Não, a história do surgir a Fono das Estrelas foi algo bem, bem épico e marcante. Vamos lá, então. Eu acho que foi assim... aqui. Gostamos de coisas épicas e marcantes. Por que eu falo? Na fase ali que foi começar o Fono das Estrelas, a gente estava no auge da pandemia. A fase que eu estava em 4T Covid, a gente estava naquele... Fala essa parte, a gente pode contar. Brincadeira. E eu já trabalhava com o Anderson, já fazia alguns eventos, então eu já conhecia muita gente que já estava nesse flow de coisa digital, de estar fazendo live e tudo. Quando fechou total, todo mundo que eu já começava a conhecer desse bastidor aqui do Paraná e tal, todo mundo foi pro digital. E a gente estava naquela loucura de UTI e fazer atendimento. Sim. E eu lembro que eu fui fazendo uma sexta-feira, esse Anderson ia gravar um conteúdo dele num estúdio lá em Toledo. E ele me falou, Fono, você tem como vir para cá, dentro do estúdio, com todo, né, o distanciamento todos e tal. Cuidados, então. Preparar minha voz, porque eu vou gravar um evento inteiro, que vai ser ao vivo de lançamento de quase 4 dias. E eu preciso de você aqui. Eu falei, beleza. Fui na sexta-feira, não fui trabalhar aqui na prefeitura, compensei o horário. E fui para Toledo. Só que na sexta-feira, a minha equipe, na época, foi coletar um exame de um paciente acamado domiciliar, que eu trabalhava no SAD na época. E positivaram no sábado para Covid, porque esse paciente estava positivo e não sabiam. Na segunda-feira, chego eu no setor para trabalhar, eu falei, cadê o povo, né? Deu 7 horas nada, 7h30 nada, 8 horas eu recebo o normativo. Fono, vai coletar Covid. Eu falei, hã? A equipe toda está positivada, e naquela época, quando um da equipe positivava, o setor todo ficava isolado. Fui coletar, o meu deu negativo. Falei, mas deu negativo, posso trabalhar? Não, você tem que ir para casa.
Aí tô eu lá, né? Em casa, de isolamento, negativa, e olhando as postagens. Aí uma amiga nossa que a gente conheceu por causa desse Anderson, tava naquela loucura de fazer live, tipo, 3, 4 por dia. E eu fui olhar uma postagem, mandei uma mensagem, falei, Leila, o que tá acontecendo? Que você tá sem voz, né? O que você fez? Ela, por causa das lives, não sei o que. E você? Eu falei, tô em isolamento, porque, né? Expliquei a história. Amiga, vai ter um evento lá em São Paulo, no estádio do Allianz Parque, que é aquelas drive-in que ia com os carros, sabe? Sim. E é de vários palestrantes, e eu já faço mentoria com 2 experts aqui, e eu já sabia que ela tinha gastado quase 50 mil em mentoria com as 2 experts, ela era fã das 2, assim. Ela, vamos comigo, porque o ingresso é pro carro, eu tô sozinha no carro. E eu posso levar 4 pessoas comigo. Eu falei, mas eu tô Depende isolada. do carro, né? Se for uma Kombi... Ainda mais. Boa. Se eu soubesse, né? Eu cheio de Kombi. Mas eu falei, não posso. Ela falou, você tá positivada? Eu falei, não. Ela, qual é a lógica? Que eu saiba. Você mora sozinha, o teu prédio não tem porteiro. Se você tá em isolamento pelo Covid, você acha que alguém vai bater na porta da tua casa para te procurar? É só você não postar. Aí eu falei, é verdade. E vai ser no final de semana, né? Falei, resolvi pegar passagem, botei uma máscara, uma touca na cabeça. Pra rodoviária, 11 e pouco da noite, pegar o busão pra Curitiba. Encontrei ela e fui para esse tal de evento chamado Arrasta Pra Cima Solidário lá em São Paulo. Não fazia ideia que eram os palestrantes, não sabia ideia desse universo, só sabia do que tinha na região. Só que quando a gente chegou em São Paulo, a gente, né, teve uma outra amiga nossa que foi com a gente, e o organizador do evento chama essa minha amiga e pede, não tá sobrando um lugar no carro, porque tem um amigo nosso que tá aqui com a gente a semana inteira e não tem como. Não entrava ninguém da pé, era só de carro. Sim. A gente falou, beleza, manda. Não sabia quem era, e ele foi encontrar a gente no shopping. Só que quando chegou no shopping, ele falou assim, não, mas eu não vou ficar com vocês, eu vou com vocês até um pedaço, porque o carro de vocês tá muito para trás, e eu vou lá pro palco. Quem vai ficar minha assessora? Só que esse menino tava totalmente sem voz. Aí quando a gente entrou no carro, eu falei, Piá. Que ele já me regalou. Falei, Piá, como é que você vai lá pro palco sem voz? Senta aqui que eu tô com o laser dentro do carro, já resolvo isso daí pra você ir pra lá. Vai fazer o quê no palco sem voz, Piá? E ele me olhava com aquela cara, tipo, né? Segundo ele, depois, sim, da onde que ela falou que ia resolver uma semana sem voz, de problema de voz em 10 minutos, né? Mas tudo bem, eu fui fazendo os exercícios no carro e ele com aquela cara assim... Não acreditando. Preparei a voz dele, ele foi pra lá pro palco com o pessoal, a assessora ficou com a gente. E eu tava no flow do evento, né? Nós tava com uma caixa de isopor bem farofeira, cheia de sanduíche, de refrigerante, porque não tinha onde comprar lá. E a gente não queria morrer de fome, daí a gente veio do interior, tem que ir com a caixa de isopor com comida. Com certeza. Né? E eu lá no flow. E a minha amiga chorando com a apresentação das 2 mentoras dela que estavam no palco, e ela na emoção. E eu vendo aquilo. Aí eu queria ir no banheiro e a assessora foi comigo. Só que você não podia fotografar, não podia fazer nada fora do carro. Era ir no banheiro e voltar controlado. Mas daí a gente dá um jeitinho brasileiro, né? Escondidinho. Olhei pra essa minha amiga e falei, eu vou indo na frente e você fica atrás. Quando eu parar, eu vou só fazer assim, você faz uma foto. Dela, beleza? Eu fui na frente, virei pra ela, fiz a foto. Quando eu virei, que eu dei de cara, assim, com a grandiosidade do estádio, aquilo me chocou. Porque eu vi aquele palco gigante, com aquele monte de carro buzinando, aquele barulho, aquele palco alvoroçado. E eu lembro que, assim, sabe quando você fala umas frases que vem na tua mente na hora? Eu lembro que eu falei assim, Deus, eu não sei porque você me colocou aqui. Mas eu só sei que, literalmente, eu tô de braços abertos pra isso aqui. Se é o novo, tô aqui. Peguei. E tem uma foto disso que eu tô assim. Beleza, voltamos pro carro. Quando acabou o evento, a gente ficou lá e a assessora falou, você pode esperar o Roger sair do estádio, porque meia-noite São Paulo, eu sozinha, mulher na rua, né? Sim, Aqui no Allianz Parque é perigoso, fiquem comigo. Eu falei, beleza. Sai o tal do Roger do estádio gritando, cadê a fono, cadê a fono, cadê a fono? Primeira coisa que eu pensei, que cagado que eu fiz, né? que eu aprontei? O que eu fiz errado, né? Porque é a primeira coisa que você não pensa. Sim. E a gente sabia que ia ter um coquetel para os palestrantes lá em Alphaville. Até então, para mim, Alphaville era assim, né? Uau, eram os milionários do Brasil. Né? Então eu pensava, nossa, né? É outra terra. E aí sai esse Roger e falou, tá todo mundo querendo saber o que você fez, porque ninguém acredita que a minha voz voltou, porque todo mundo tá comigo a semana inteira. E vocês vão comigo pro coquetel. Aí ele olhou assim, você vai junto? Aí imagina, né? Eu só fiz assim. Não, mas não vou mesmo, né? Porque eu tinha noção da roupinha que eu tava usando, né? Mas não vou. Aí a Leila olhou pra ele assim, tá, a tia e a Elaine vão estar? Que são as mentoras, né? Ele, sim. Ela só me deu uma virada de braço. Ela assim. vai. A gente vai. Eu não gastei tudo que eu gastei em mentoria pra na primeira oportunidade que eu posso chegar perto, a gente... Mas você vai, mas nem que seja amarrada no carro. Eu, tá bom, né? E aí chegamos lá,
Esse Roger, na época, ele trabalhava com network, ele era expert, ele ensinava sobre como você fazer network efetivo, como conectar pessoas. Aham. Chegou lá no evento, ele falou assim, Fono, senta aqui. Eu vou te apresentar para cada palestrante e eu vou falar tal coisa e você só vai responder isso e se der pegar o telefone. Você não faz mais nada, cara de paisagem, vem comigo. E eu, tá, né? Aham. Não sabia, ambiente estranho, gente esquisita, Sim. né? Que nem diz a Não, tô música lá legal. do... Sim. Festa Não estranha aguento com mais gente... birita. É, mais ou menos assim. E a Leila, lá, né? Ela Nas aguentava fãs dela. mais birita. E eu fui, e ele começou a me apresentar para todos os grandes players lá na época, como se eu fosse, assim, a melhor fono do Brasil, que ele tinha vindo me buscar, ele tinha mandado me trazer do Paraná para atender ele, nananana, e contou um negócio, e eu sou assim. Só Pensava, concordava e... E aí, resumindo, tinha um evento dele no outro dia, que era sobre network, ele falou, não, vocês vão ficar pro evento. Quando eu chego nesse evento, a metade dos palestrantes estavam lá. E aí, aquela coisa, ensinando sobre network, sobre eventos, sobre não sei o que, e pra mim era tudo novidade. A gente veio embora e falou, mês que vem vocês vão voltar, porque eu tô dando curso pra vocês vão voltar no segundo, né? Bah, pra mim e pra Leila tava sendo ótimo. O pai dela emprestando o carro, Claro. a gente indo de caminhonete pra São Paulo, a Ótimo. aventura, Aham. né? Só novidade. Quando a gente foi pro segundo curso, o restante dos palestrantes estavam lá. E aí veio o conteúdo de marketing, de branding, de nome, E aí começaram a falar, e eu falava assim, meu Deus, que conteúdo, parecia que eu estava dentro do negócio da NASA, porque eu não entendia nada, não era meu ambiente, meu habitat. E aí esse palestrante chegou pra mim e começou a dar de dedo, né, em mim. Tá, e você é quem? E eu, só que Leidira, fono, grande bosta, ele falou pra mim. Ele falou, isso não é nome, isso não é marketing, isso não é branding, isso não impacta, isso não gera autoridade, isso não sei o que, não sei o que. E eu assim, né? Desaparecendo. Tipo, ou seja, todo aquele... Tava lembrando da mãe da tua amiga já. Não, veio tudo, assim. Você imagina, eu já imaginei o caminhão de lixo, sabe quando despeja, assim, Sim, aquele sim. que vem derrubar coisa de obra, assim, que derrama Aham. tudo. E eu querendo morrer. Aí tinha uma menina que tava no carro com a gente, que ela virou pra ele e falou assim, ela é a fono das estrelas, ela tá atendendo vocês e vocês são as estrelas do evento. Aí eu pensei na hora, eu falei, ai, gente, que coisa, que mico, né? Pensei comigo, que mico. Aí do meu lado tava, na época que ganhou a Casa Digital do Pablo Marçal, o lançador e estrategista dele. Ele só me olhou assim, me dá teu celular. E eu já morrendo de vergonha, porque eu tinha um Samsung com a tela, com a película tudo quebrada. E eu assim, né? Naquele ambiente, né? Aí ele pegou meu Instagram, já mudou, colocou o Fono das Estrelas, já mudou a minha bio, já deu uma mudada aqui. E eu comecei a atender. Eles que estavam ali, pela negociação desse Roger, que ele tinha dado uma sessão minha de experiência. E aí eu comecei a atender a Tati, então a Leila tava assim, nossa, foi assistir uma live da Tati dentro da casa dela, porque eu fui preparar a voz da Tati antes da live, então a Leila tava assim. E aí a gente tava no flow. E aí foi, de um em um, eu comecei a ir pros eventos, eu comprei 2 mentorias na época, uma de posicionamento e uma de como criar mentoria, né? Que eu comecei a ir pra lá. E aí eu conheci um outro rapaz que trabalhava lá, que é o Sidney Conexão. O cara tem as conexões no Brasil inteiro com quem você quiser, assim. Só que isso é negócio dele, né? Ele te conecta, mas tudo tem um custo, né? Sim. Mas eu fiz amizade com ele. E aí, pra mim, até então era novidade. Eu ia pra São Paulo, e aí o digital, e essas pessoas, mas era do digital. Tô aqui em Beltrão atendendo, recebo uma mensagem, oi, Fono, o Sidney indicou você. Olhei, tá, depois eu respondo. Aí, passou uns minutos, um tempinho, o Sidney me liga. Fono, indiquei você para uma amiga minha, que é influencer, blá, 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 blá. Você já respondeu ela? Falei, não. Louca, você não sabe com quem você tá falando, porque a mulher tá estourada, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Sei que me xingou assim uma meia hora, né? E eu falei, tá bom, né? Vou responder a mulher. Desliguei o telefone, ele me situou quem era a pessoa. Desliguei o telefone e falei, tô respondendo a mulher. Eu falei, oi, tudo bem? Sim, posso te atender, posso te encaixar hoje à noite. Que horário você pode? Nananana, não tinha noção. Aí eu fui pra internet, né? Fui lá pesquisar o histórico da pessoa e eu assim, nossa, né? Mas ainda sem noção. Quando deu 11 e pouco da noite, eu fui atender ela, que abre a tela, ela com 2 cabeleireiros aqui, a manicure aqui, não sei o que, fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela, para tudo. Vocês podem lá tomar champanhe, tudo por minha conta, mas agora é o horário com a minha doutora. E eu olhando pra cara dela assim. Aí eu expliquei, tá? A mulher desligou a ligação, fez um stories. Mas ela fez um stories assim, simples. Na época eu tinha 1.400 seguidores, nem isso.
Aí eu olhei e falei, bonitinho, vou lá, compartilhei. Fui dormir. No outro dia eu acordo, tinha 3 mil seguidores. Eu falei, nossa, que situação. Passou. Aí, poucos dias depois, essa mesma influência estava de aniversário. E aí eu fui para São Paulo. Nesse universo que eu caí de paraquedas, que eu contei a história para vocês, assim, de todos os meus micos e fiascos. E eu não tinha noção desse mundo, eu não tinha noção de quem eram as pessoas. Para mim, assim, né, o famoso era povo do cantor e povo da TV, e assim, a gente não entendia muito do universo. E eu lembro que eu fui primeiro, antes do aniversário dela, fazer um atendimento. Eu estava em São Paulo para um dos eventos, ela estava, né, em Cancún. E ela resolveu voltar de viagem antes. E ela me ligou, era umas 10 e pouca da noite, falando, tô chegando no aeroporto, tô sem voz, você consegue me atender? Aí eu, sim, amanhã que horas? Ela, amanhã eu embarco antes das 6 da manhã, eu precisaria hoje. Ela, não, mas eu mando o meu segurança, o carro blindado, tá sossegado, você pode vir hoje? Eu, posso, né? São Paulo, 11 horas da noite, chegou o segurança, o motorista com segurança, e eu falando pro meu amigo, né, o conselheiro, que é o mascarado, tá sempre nas postagens comigo, que era um dos meus melhores amigos lá em São Paulo, é até hoje. Eu olhei assim pra ele e falei, tô te mandando a localização móvel, você fica 24 horas grudado, se eu não der sinal, você manda me rastrear, pelo amor de Deus, e fica ligado. Porque a hora que parou o carro na frente, para aquele carrão, desce o motorista e desce, na época, o segurança dela, que eu fiquei assim, né? Eu falei, E eu olhava pro meu amigo e falava, misericórdia, né? Não sei onde que eu vou parar, mas tudo bem, meia-noite, São Paulo, chucra. Cheguei na casa dela para atendimento, tava lá a cabeleireira, assessora, tava todo mundo. E assim, o segurança um querido, todo mundo uns amores. Cheguei na casa para atender ela, aí fiz o procedimento, atendi ela, fiz todo, né, o que a gente precisava, e fazendo exercício nisso, liga, na época, o empresário dela. Daniela, o que você tá fazendo? Ela, tô aqui com a fono. Pelo amor de Deus, segura essa mulher na sua vida, porque eu acabei de te deixar no aeroporto e você tava sem voz. E é um milagre, porque você não tava falando nada. Como é que você tá falando desse jeito? Blá, blá. E ela, não, porque eu já vou segurar ela na minha vida. E a frase dela, mulher, como eu faço pra ter você na minha vida pro resto da vida? E aí, fiz um stories com ela ali. Eu dei uma garrafa minha, que é da minha logo, de presente pra ela. Acabei de atender, entrei no carro. Isso já era passado da 1 da manhã. E eu tô dentro do carro e eu vi que chegava mensagem no meu celular. E mensagem. Pensei, e eu dentro do carro, né? Quietinha, né? Voltando embora. Quando eu tô chegando em casa, meu amigo acordado na sala, e ele só falava assim, tô te rastreando. E você viu teu Instagram? E nisso a Leila começou a me ligar. Isso, muito pouco da manhã. Amiga, o que aconteceu? Você olhou teu Instagram, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, tô chegando em casa, calma, né? Tô ainda situando o que tá acontecendo. O tempo de eu sair da casa dela, de noite em São Paulo, que não foi muito tempo, foi o quê? Uns 15, 20 minutos, pouco mais. Que eu cheguei em casa, eu ganhei 10 mil seguidores em questão de 20 minutos. Nossa. Então, assim, foi... E os seguidores dela, na época, eram seguidores, assim, muito ferrenhos, muito fã. E começou a aumentar. E aí veio o aniversário dela, que era o aniversário que eu não conhecia nada e ninguém, que eu, né, não tinha noção do patamar. Sim. E também, mais 1 ou 2 postagens, já foi mais 10 mil seguidores. E aí veio a terceira festa dela, foi onde eu fui hackeada. Que eu perdi meu Instagram no dia da terceira festa dela, que eu criei o Instagram reserva. Por isso que hoje eu tenho um oficial e tenho um reserva. Que eu também, assim, uma postagem que ela fez, veio mais 10 mil seguidores no reserva. E aí depois eu acabei conseguindo recuperar o meu Instagram, e aí foi tomando uma proporção. Dali foi para outros artistas, eu comecei para os MCs, comecei a ir para a parte do sertanejo, ganhei um pouco mais de know-how com os palestrantes, e aí hoje, além de cuidar deles, saí dos bastidores. Aí hoje eu palestro, hoje eu faço programas de TV, teve hoje essa transição aí, né? De tu sair do bastidor mesmo, é tu no palco, né, acredito. É no palco. Mas eu relutei muito, assim. Isso tá muito mais claro do ano passado pra cá, essa clareza minha de estar aqui de frente, eu falando. Porque até então era assim, eu me sentia servindo no bastidor. Eu nunca, assim, questionei ou trouxe isso pra mim. Mas foi um processo que foi amadurecendo, quando eu fui criando consciência daquilo que eu tinha falado antes. Da questão da minha voz, dessa questão toda de cura. E eu percebi que hoje a missão é muito maior, em termos de eu só cuidar da voz das pessoas. Eu vejo que hoje, quando eu falo, quando eu trago conhecimento, quando eu vou para o palco falar sobre isso, eu sinto e eu percebo pelos depoimentos que eu recebo quantas pessoas que passaram ou sentiram o que eu passei e que eu consigo transformar, até mesmo curar algumas feridas de vida, de infância, pelo que eu vivi. Sim, sim.
E Cleidir, quando tu chega neste momento atual, então, né, contando tudo isso, enfim, todos esses degraus que tu foi subindo e quando olha lá para trás, né, e vê toda essa evolução, qual é a sensação que vem? Você sabe que toda vez que todo mundo me pergunta, quando você olha pra trás, eu lembro da menina embaixo da luz do pote. Era a menina que naquela época se divertia cantando com microfone de galho de árvore. Sim. E eu vejo que, assim, eu nunca tive pretensão da fama, por ego. E uma das coisas que é muito interessante, que eu acabo absorvendo e vai modulando minha vida com o que os outros falam sobre mim hoje. E é muito interessante, porque o que foi o ponto de dor na minha vida, de bloqueio, hoje ele virou a chave. Esses dias eu estava dando aula que inclusive hoje, aquela palestrante que a minha amiga, que a Leila queria tanto conhecer, que foi a Tati de Ândila, que ela comprou a mentoria para estar perto da Tati, que é a maior formadora de palestrantes do Brasil hoje. Hoje eu sou... Opa! Não, falou da taça de vinho, começou. ó. A minha taça tá Não, bonitinha aí, eu ó. bem mais de você já, Cleidir. Hoje a Tati de Ândila, ela tem um instituto, né, de formação de palestrantes. Eu sou oficial fono dela e sou professora do instituto. Além da parte toda de formar e desenvolver os palestrantes dela que participam dos campeonatos de palestrantes do Brasil todo. Eu faço a construção artística e de comunicação das palestras dela, que foi que eu conheci lá e que a Leila era mega fã. Então, hoje, se tornaram amigos. Então, são pessoas que hoje eu tô junto. E quando eu olho isso, eu vejo que eu vou construindo e eu vou curando muita coisa. Certo. Do que ficou para trás. E aí é uma percepção hoje diferente de como eu olho. E é engraçado, porque nesse dia da mentoria eu estava dando aula e eu explico muito, porque as pessoas têm muito essa coisa de se você é estrela, eu não sou famoso, eu não posso fazer atendimento com você. E aí, para mim, faz mais sentido, em vez da fama, quando falam da fama das estrelas, tem uma coisa que eu explico muito. Por exemplo, se você olhar o céu à noite, ele vai marcar muito mais histórias das vidas das pessoas se ele estiver nublado ou se ele está estrelado. É estrelado, né? Se ele estiver estrelado. E quando ele está muito estrelado, ele vai iluminar mais, ele vai marcar a vida das pessoas, só que as estrelas, ela tem todos os tamanhos. Tem estrelas de todas as idades, de todos os brilhos, de todos os tamanhos. E foi aí que eu trouxe isso para a minha vida. Eu falo que a minha constelação, as pessoas que eu atendo, elas vão ter todos os tamanhos de brilho. E ela só vai marcar a vida de outras pessoas e brilhar na vida de outras pessoas e ser relevante quando o céu todo estiver estrelado e brilhante. Sim. E o dia que eu expliquei isso, teve um senhor que estava na mentoria, um homem muito culto. Ele tem, acho que uns 75 anos e ele faz a formação de palestrantes. Ele virou: Fono, posso te questionar uma coisa? Aí eu falei: pode, né? Com toda a autoridade. Ele falou assim: sabe qual é a maior estrela do sistema todo planetário? Aí eu fiquei quieta, né? Na aula de geografia eu tinha dado uma cabulada. Aí ele falou assim: a maior estrela do sistema é o Sol. E o Sol, ele reina absoluto o dia inteiro, com a maior potência de energia. E à noite, ele se esconde para dar espaço e dar palco para as estrelas. E na vida hoje, você não é a estrela maior, você é o Sol. Porque você forma todos nós e você brilha o dia inteiro para fazer a transformação das nossas vidas. E você simplesmente depois, na constelação, você dá o teu palco para a gente brilhar. Então, que bonito, né? Hoje eu pego muito do que as pessoas falam ao meu respeito de uma forma diferenciada. Sim. Do que eu gero de transformação, e aí eu inverti o jogo. O que antes era dor, hoje eu trago de ponto de conexão. Sim, transformou em motor, né? Eu acho que tem uma outra analogia que dá para fazer com essa de Sol. O Sol é o maior, mas é porque ele está mais perto, né? Ele é o mais importante para nós, mas é porque ele está mais perto. Para quem atende pessoas é a mesma coisa, né? Qualquer área. Quem está mais perto é o mais importante, é quem você está atendendo agora, né? Então, eu acho que tem uma coisa Nossa, eu gostei muito boa disso. aí, né? Isso. E eu gostei disso, já vai para a próxima. Já vai pro... Tem um custinho aí, Cleidir, não é de graça, A gente desconta do meu cachê. Quantas horas eu tô aqui mesmo? né? Acho que a gente deixa pela cuca, salame e o vinho. Eu achei que Eu só vou o vinho... pensar, eu vou pensar. Brincadeirinha, Se né? receber uma continha lá, é porque eu não me convenci. E Cleidir, existe alguma dificuldade, ou tu já teve alguma dificuldade em lidar com as estrelas? Já. Eu falo que o lidar com pessoas, né? E são dois viés. Eu falo que é lidar com pessoas, e quando tem essa questão da estrela, que você tem a visibilidade e muitas vezes a fama, ela vem muito a questão do ego muito exacerbado. Então, Certo. assim,
Eu, particularmente, comigo é bem mais tranquilo, porque quando eles chegam até mim, então tem uma certa questão, assim, também de respeito com relação ao que eu vou resolver na vida deles. Então, comigo eu não presencio muita coisa. Mas uma das minhas regras, em termos de missão de vida, um dos meus valores é o respeito às pessoas. Então, hoje uma coisa para mim muito clara é olhar para o ser humano, para as pessoas e entender o que é palco e o que é bastidor das pessoas. Então, eu conheço muita gente que palco e bastidor é igual, ou seja, a pessoa como ela é no dia a dia, dentro da casa dela, porque eu convivo muito na casa com as pessoas. Sim. Porque os meus atendimentos em São Paulo é na casa, é no Tu escritório. conhece o real das pessoas, Eu né? conheço o dia a dia, tanto que às vezes tem alguns artistas que eu durmo na casa, que eu fico lá, eu tomo banho, a gente convive com eles, dependendo se é uma turnê de show, alguma coisa assim. Então, muita gente eu conheço dentro de casa, no bastidor dos eventos e no palco. As pessoas que eu mais admiro hoje são as pessoas que elas são íntegras e elas são corretas nos 3 ambientes. Não é que elas são perfeitas, Sim. mas elas têm valores iguais em todos os Sim, ambientes. tem uma É a linearidade. mesma ali, né? pessoa. É. É a mesma pessoa. Só que tem muita gente que hoje eu conheço o que é bastidor e o que é palco. Aí, isso pra mim, eu acho que perde muito sentido e valor, muito mais do que eu passar algum perrengue com a pessoa. Porque comigo, geralmente, não acontece muito porque as pessoas... Mas quando a pessoa não é íntegra em termos de conduta e íntegra em termos de palavra. Sim. Então, eu vejo muita gente que vai para os palcos e fala que faz milhões, que constrói, que não sei o quê, mas está negando de pagar para o cara que está servindo a comida, que pede desconto para pagar para a pessoa que está limpando o evento. Já aconteceu a situação de eu salvar o evento da pessoa, de salvar, porque a pessoa perdia a voz todos os eventos que fazia, perdia a voz na metade do evento, eu ir para lá, ser a única fono, que a equipe inteira elogiar que a pessoa não perdeu a voz, que eu dei toda uma estrutura e eu sou estrategista também para aumentar a conversão de venda do evento. A pessoa super me elogiar na hora de pagar, eu quase ter que entrar com o advogado para eu conseguir receber metade do valor, porque a pessoa... E aí você vê que isso é rotineiro. A pessoa faz isso com o da cozinha, com segurança. Então, para mim, esses valores é muito difícil. Muito mais do que uma questão de tratamento. E eu compro muitas dores, assim, sabe? De observar. Se você não tem uma ética e uma postura, desde o porteiro do prédio ou motorista do Uber, não adianta você ir para o palco e falar que você é a pessoa mais incrível do mundo. E isso deve ter aos montes, né, Cleide? Acho que essa dissonância entre quem a pessoa está ali discursando e quem ela é na vida... E não precisa nem ser famoso para Não. ser assim. Né? E isso foi uma das coisas que hoje eu tenho muita clareza nesse percurso todo. Que nem eu digo, eu não deixo de admirar o profissional que é, eu não deixo de trabalhar com a pessoa. Mas para mim hoje é muito diferente o olhar que eu tenho em cima e não trato diferente. Para mim eu vou tratar profissionalmente, eticamente correto. Mas eu já não tenho a questão da admiração, sabe? E falando em admiração, Cleide, teve alguém aí que tu tinha muita vontade de conhecer e que o trabalho te propiciou isso? Ai, muitas. Cita alguns para nós, hein? Eu falo assim, ó, uma das pessoas que nessa fase toda do digital, que eu sempre acompanhei muito e foi muito interessante, era o Reinaldo Zanon. O Reinaldo Zanon. Porque eu, na época da pandemia, até muito antes da pandemia, eu já acompanhava as lives dele. E a primeira vez que eu conheci ele pessoalmente num evento, primeiro assim, fui lá, né, toda na ética profissional, vamos preparar a sua voz, você vai subir pro palco, papapá, expliquei de voz, encerrou o atendimento, falei, olha, agora tá tudo bem, você pode ir pro palco. Esperei uns minutinhos e falei, Reinaldo, agora não é a fono, tá? Agora é a Tiete, a tua fã, seguidora, lá. Eu sigo o teu conteúdo, eu adoro o teu trabalho desde tal época, nananana. Posso fazer uma foto? Aí ele me olhou assim, claro, fono, não sei o quê. Você usava todo esse discurso? Mas assim, foi um separar. Mas talvez um divisor de águas com relação a me trazer um centro realmente de tudo que está acontecendo na minha vida foi ano passado. Porque durante 11 meses eu preparei a voz do Matheus Vargas, toda a preparação pré-estúdio. A gente fez todo um trabalho presencial e online em São Paulo quando ele estava lá. E particularmente para a gravação do DVD dele, eu fui para Goiânia para a gente fazer a preparação da gravação do DVD. E coincidiu com o meu aniversário. Então, o meu aniversário do ano passado eu comemorei estando dentro da casa do cantor Leonardo. Então, para mim, na infância, o Leandro Leonardo, tanto que quando o Leandro morreu, nossa, eu chorei um monte. Né? Então, assim, tinha uma história de vida. Quando eu fui, não é que é aquela questão da gente ficar bobo de fã, porque eu acho que hoje eu aprendi a lidar muito bem. Não tem ninguém que eu fale assim, uau, sou fã desesperada. Eu admiro o trabalho e a conquista. Mas foi um marco muito grande na minha vida no passado a olhar
né? Por mais que a Virgínia e o Zé Felipe deram uma risadinha de mim, né? Porque eu tinha feito uma gafe no evento passado, que foi um detalhe, tudo bem. Mas o estar lá dentro e olhar para aquela situação é o cair várias fichas. Vários eventos eu já estive, de você olhar ao redor e você parar para pensar, falei, nossa, tipo, há poucos anos atrás eu vi essas pessoas na televisão, no BBB, na Globo, até vários atores e atrizes de novela, que às vezes eu vou jantar junto, porque a gente conheceu um amigo que me chamou para uma peça de teatro, e daí a gente ir com a artista principal, a gente ir todo mundo. E aí você começa a olhar e falei, nossa, eu assisti a novela com todo esse pessoal aqui, ó. Teve uma vez que eu tava lá, tipo, e eu pensava, não posso nem fazer uma foto, porque o pessoal tá tudo de amigo aqui na mesa. E eu pensava, nossa, essa é da novela tal, essa ela fez a personagem, esse não sei o quê. Aí você fica assim... É um choque de realidade, porque eram pessoas que na minha vida, na minha infância, eu só via na TV. Ou no rádio. Sim. Não, realmente, uma realidade muito... Olha a Juma ali, não dá pra tirar uma... Eu só fiquei pensando quando você falou, inclusive, aí na morte do Leandro, né? Se o Érico chorava toda vez que a Quintaneja... Não, na época da Quintaneja já tinha um tempo da perda do Leandro aí, né? Já tava eu não mais... fazia essa conexão, não. Tava mais consolado. Já tava melhor. Mas eu falo que saber é uns choques de realidade, assim, porque eu nunca prospectei isso. Então, na minha cabeça, eu nunca pensei, vou ser famosa. Ou eu vou ser reconhecida nesse patamar, assim, sabe? E aí é muito interessante, você chegar nos lugares, às vezes eu tô em São Paulo, já aconteceu de eu ir, e teve um evento em Florianópolis, e eu acabei indo de ônibus, porque não batia a questão aérea, e era um estresse daqui a Floripa, e eu desci, uma menina olhou assim, moça, você pode me dar uma informação? Eu falei, sim, dela, eu não sei como é que eu sei. Por aqui eu tô indo. E aí eu tô andando com a mala dentro da rodoviária, e a menina que tava do meu lado andando com a mala assim. Eu pensei, mas ela vai cair, ela olha pra frente, pensei comigo. E ela andava com a mala assim, olhando pro lado. Daí, de repente, ela vira assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você é a fã das estrelas? Eu falei, isso. Ela, porque eu já te vi com a fulana que eu sigo, não sei o que, eu tava na dúvida. Aí, quando eu vi a malinha dourada, eu imaginei que fosse, sabe? Então, essas situações, às vezes, me chamam a atenção, de estar nos lugares. Pessoal, ver uma malinha dourada nas mas rodoviárias. é a malinha dourada, é a estrela aqui no pescoço, tem todo um brand. Agora eu sei o que é brand. Agora eu sei o que é marca, agora eu sei o que é brand. Exatamente. E olha, posso trazer uma curiosidade? Lembra do menino que eu cuidei lá no estádio, que eu cuidei da voz, que foi o porquê surgiu o Nome das Estrelas? Hoje ele voltou a trabalhar com a carreira dele, ele é empresário de cantores e ele tem uma agência de artistas e cantores em Goiânia. Eu atendi o Matheus Vargas, por quê? Porque ele me chamou e me fez o convite para trabalhar com o Matheus e me levou para Goiânia. E aí, por isso eu conheci o preparador vocal e a parte de estúdio de vários artistas de Goiânia por causa dele. Então, a pessoa que eu ajudei lá atrás foi a pessoa que deu o nome, o start para minha carreira, o meu nome hoje artístico, teoricamente. É a pessoa que me conectou com muita questão de sertanejo, de muita gente que nem agora. Mês que vem eu volto para Goiânia. Os convidados numa festinha de 1 aninho de um amigo que eu conheci, que também, assim, é outra pessoa do meio do digital e do jurídico, um mega empresário. Mas eu volto para Goiânia avisando todo mundo, tô voltando para Goiânia. Detalhe, esse empresário é vizinho de quem? Do Zé Felipe, que, né, tem a gafe da história do passado. Mas tudo bem. E aí ficou uma rede de conexão. Por isso que eu falo assim, às vezes você vai ajudar despretensiosa uma pessoa que isso vai ser... Fora uma rede, né? Uma série de conexões aí. E tu fala sobre as viagens, né, Cledir? Como é que tu dá conta disso tudo? Porque tu trabalha... Mas vamos com calma, porque tem hospital, então. tem consultório, tem esse atendimento a artistas. Ficamos sabendo que ela tá indo pro digital, né? com curso, né? E aí? Não, eu falo que assim, às vezes nem eu dou conta, nem sei como eu dou conta. Não, até porque pra gente agendar aqui também foi uma loucura. Foi. Mas enfim, tinha até estamos torcida aqui, organizada. Né? Tinha até a torcida organizada, exatamente. Não, é uma torcida pressionada, na verdade, né? Fer, um beijo pra você. Você assiste depois desse podcast. Comenta. Quero ver você não fazer um barulho lá. Compartilha. Eu falo que hoje, às vezes, eu fico pensando assim, eu não sei como eu dou conta de conciliar tudo, porque eu tô segunda, terça, tarde, quarta, eu tenho consultório aqui. Eu sou intensivista do hospital aqui da Policlínica e eu tenho 2 fonos que trabalham comigo na clínica, que eu treino elas também para parte do hospital e toda essa demanda. Só que segunda de manhã é todo pro digital, é reunião, estratégia do meu perfil.
Segunda noite e terça noite, geralmente, são os dias que eu dou aula para as mentorias, que eu sou mentora de várias outras mentorias. E aí também faço as lives, os conteúdos. Uhum. Quarta-feira é o dia todo de consultório, emendando o intervalo de meio-dia no hospital. Final do dia, normalmente na quarta-feira, é o dia que eu viajo. Já cansei. Aí... Já me perdi. Hoje já me E perdi. detalhe, o tal do digital é assim, né? Que nem agora eu tô com uma lista, eu tenho que gravar, ainda saindo daqui hoje eu vou gravar, eu tenho 5 vídeos para gravar, porque vai pro criativo, vai pra edição. Então, eu tenho meu podcast em São Paulo também, eu faço a gravação do meu podcast, tô escrevendo meu livro, tô em lançamento digital de um produto novo agora, que é uma mentoria em grupo. Aí faço todos os atendimentos online, então eu tenho mentoria individual, mentoria em grupo, e quando eu viajo para os eventos, eu viajo justamente ou para turnê de show com artistas, que eu acompanho a parte de voz, ou para os eventos onde eu sou estrategista de comunicação, eu fico fazendo toda a parte de estratégia para aumentar a conversão de venda nos eventos. Ou eu vou para dar aula, ou eu vou para palestrar. Então, assim, na quarta-feira à noite, a minha mãe só me manda mensagem. Posso saber em que lugar do mundo você está hoje? Tu tem que ir só mandando a localização. E aí, assim, é um conciliar, porque aqui eu faço a parte administrativa, a parte burocrática da clínica, a parte burocrática dos convênios. É muita coisa mesmo, né? Eu falo que eu estou num processo, assim, hoje, de uma roda que eu não paro de trabalho. É 24 horas, porque você está atento o tempo todo ao que está acontecendo. E o meio digital, ele cobra muito. Você tem que ter muito tempo de disposição. Cleitilha, além de ser a tua marca, né? O Fono das Estrelas é um método também. O que esse método propõe? Hoje, o que eu trago muito nesse método? Primeiro de tudo, sabe? É entender qual é o teu primeiro poder, que seria o quê? Teu poder pessoal. Onde está o teu poder pessoal? Onde está a tua voz? O que acontece com a sua voz? Como que você se vê? Como que isso te posiciona na vida como pessoa e como tudo? Por quê? Lembra que eu falei lá a questão da nossa mentalidade e do poder que essa voz tem. Então, muitas vezes, o problema está lá na base. Que foi o que aconteceu comigo. Uhum. Todos os problemas de empoderamento, de resultado na minha vida começaram aonde? Com os meus traumas pessoais. Quando eu entendi que a minha voz, o meu primeiro poder está em mim, que eu desenvolvi a minha identidade vocal, quem eu sou, o que eu faço, eu entendi que a primeira base do meu método é entender em você a importância da voz, a importância da comunicação e a tua necessidade. Eu tenho ainda. Ela nem tomou, ela só tomou vinho. A gente aprende que é bom, a gente vai pro melhor, né? E, ou seja, a primeira base é isso. E aí eu venho com a segunda base, que é o segundo pilar, que é o quê? A tua profissão. Ou seja, a sua comunicação tem que estar relacionada com quem você é. Tua voz, ela tem que estar conectada com quem você é, para você ter resultados profissionais e, consequentemente, resultado financeiro. Até porque, um bom questionamento para vocês. Vocês já viram um grande empresário que tem resultado financeiro realmente? Pega um bom profissional, que não é que seja herdeiro, né? Que ganhou de mão beijada, mas que construiu o seu império. Você já viu essa pessoa ter uma péssima comunicação? É difícil, né? Bem difícil. Não lembro. Porque por mais que seja para comunicar no escritório, para fechar venda, para fechar negócio, a comunicação dele tem que ser exímia. Então, a comunicação e a voz, ela tem que estar extremamente relacionada no teu resultado. Se você não está tendo resultado profissional e principalmente financeiro, olha a tua comunicação. Em algum momento ela vai ter alguma brecha. E aí eu trouxe isso associado com o quê? Os 16 anos de clínica, de 13 anos praticamente de CREA, onde eu atendia todas as patologias possíveis, né, da parte de SUS, toda a parte hospitalar, toda a parte de neuro. Só que eu comecei a entender qual era a virada de chave do meu diferencial. Lembra que eu contei que a minha infância eu era o quê? Eu vivia com os meus tios que tinham banda? Então, a minha infância eu aprendi a fazer o quê? Regulagem de microfone, de mesa de som, de instalação. Eu venho muito dessa visão de como ajustar tecnicamente a parte. Então, quando eu vou para um evento, para um lançamento, para um estúdio fazer a gravação de um cantor, o que eu faço? Eu tenho que entender como que eu vou afiar a tua voz, entender em você como eu vou melhorar a parte técnica em ti, como que eu vou pegar o que ele quer de resultado e eu entro para a mesa de som. Qual é o timbre de voz que eu vou deixar no microfone que vai trazer mais autoridade, que vai aumentar a conversão de venda? Que é o que eu faço hoje nos grandes eventos, esses eventos de imersão. Eu preparo o palestrante, a gente faz uma identidade vocal, a gente desenvolve técnicas nele de identidade, de repertório, de como modular essa voz. E aí, no evento, eu faço o quê? Eu fico metrificando o público para ver se eles estão atentos, se é mais mulher, se é mais homem, qual é a faixa etária. E eu fico na mesa de som. Se é um conteúdo que ela vai trazer mais emotivo, eu vou trazer um timbre de voz que vai conectar.
Se ela vai fazer um pitch de venda que não adianta, vamos ser bem sinceros. Todo evento tem um resultado que é financeiro. Você não vai fazer um evento para ter prejuízo. Você vai fazer um evento para promover e ter um resultado financeiro. Na hora dos pitches de venda, eu fico na mesa de som alinhando o timbre de voz que vai auxiliar a maior conversão de venda instantânea naquele momento mais rápido. Porque uma venda de alto ticket de evento, ela é uma venda do quê? Ela não é emocional, mas ela é inconsciente. É como que eu gero emoção em você e que eu mostro que eu sou fundamental para você e que você precisa de mim. O racional, ele te faz pensar. O irracional faz você comprar por autoridade. Quanto maior o timbre de voz que me traz a autoridade junto com a emoção, maior é a conversão de venda. Então, dependendo do evento, a gente consegue aumentar em até 30% a conversão de venda só com ajuste de comunicação. Então, digamos assim, a partir de uma mesa de som, você está falando. E com o que eu tenho de conhecimento que a gente desenvolveu. Certo. E tem algum palestrante assim desses todos que é tão bom que faz isso, digamos, sem essa ajuda? Tem muitos. Sem essa ajuda, vamos chamar de mecânica externa? Tem. E eu sempre falo assim, ó, o que acontece? Tem vários palestrantes que são extremamente bons. Aonde eu entro nesses palestrantes? Eu só ajusto, eu vou lapidar para ficar melhor e aumentar a conversão mais rápida. Então, por exemplo, tem evento que eu trabalho de imersão, que com os ajustes até o final do pitch a gente chega a fechar o quê? Um dos eventos para o ano passado a gente trabalhou, o público era de 2.500 mulheres voltados para terapia, terapeutas. A gente bateu até o momento que eu estava lá, depois eu vim embora e não fiquei até o final do evento. Até a hora que eu estava, a gente fechou em 8 milhões. Limpo, porque o evento já começou pago. Então, assim, para 3 dias de imersão, onde a pessoa não usou recurso visual, não tinha slide, ela usou a comunicação o tempo todo. E na hora dos pitches de venda da conversão, a gente fechou 8 milhões, convertido em venda para 2.500 pessoas, é uma taxa bem alta. Com certeza. Então, assim, tem eventos que vai girar em muito maior esses valores. Então, se ela consegue fechar isso sem o ajuste, vai lá nos 4, 5 milhões, a gente afina, a gente tem um efeito muito mais rápido, rebote manada. Então, essa é a minha pegada. Eu, na verdade, assim, existem excelentes comunicadores que já têm resultados incríveis. Quando eu entro, eu potencializo e torno isso mais fácil. Porque eu fico nos bastidores. Então, assim, tem um bastidor de um evento grande, então vai ter o copy, que vai estar dizendo o que ela vai falar, que vai estruturar a fala dela. Tem um estrategista que vai mostrar como que ela vai falar, o que ela vai fazer, em que hora vai fazer. Tem todo o desenvolvimento do evento, de construção, e eu entro na parte do quê? De alinhar toda a comunicação estratégica. Porque é como se fosse meio que um orquestrar. Dependendo de como eu vejo a reação do público da faixa etária, se eu modificar o timbre, eu mexo com a resposta global. E a resposta global é estratégica. Eu quero que você compre. Não adianta. E a gente faz isso. Quando eu desenvolvo uma marca, por exemplo, você chega para mim e me pergunta, eu quero melhorar a minha voz. Por mais que, eu não gosto porque ela é rouca e tal, por que você quer essa voz? Qual é o objetivo final? Então, eu vou trabalhar, se for uma patologia, eu vou resolver o problema de voz, mas eu vou resolver o problema de voz voltado para o teu motivo principal. É palestrar? Que tu tá buscando. É converter dinheiro? É gravar? O que você vai fazer de resultado final com essa comunicação? E estrategicamente eu vou lapidar no meio do caminho para o teu resultado. E aí, qual é o diferencial do meu método hoje? O que eu faço não tem fono no Brasil que faz. Por quê? Porque isso não é conteúdo da fonoaudiologia. Não é um conteúdo acadêmico. Não, tu extrapolou, né? Tu foi além, né, Cleide? Então... Sim, ela buscou as bases lá no conjunto, na banda dos tios, né? Olha só. É tudo bem originário, na verdade, né? Essa coisa de utilizar, resolver os traumas, transformar eles em motor. E toda essa experiência que tem aí... Realmente, né? É porque a gente vê a fonoaudiologia muito técnica. Exercício tal, exercício tal. E eu venho, tanto que teve uma palestra que eu fiz em Fortaleza, que o público maior do evento era só médicos. Então, assim, pra gente falar de uma coisa que mexe com o inconsciente, que mexe com a parte da medicina, que mexe... Você sabe muito bem, a gente é um público que estuda muito, principalmente a parte neurológica. Então, para você falar já é um desafio maior ainda, porque eu estou falando com quem eu trabalho num hospital que a hierarquia é sempre máxima. E eu lembro que eu fui a pessoa que, pro evento, teoricamente, dos palestrantes que foi contratado pro evento, eu era a única que não era conhecida. O restante era só gente muito renomado, muito famoso. E eu fui a única que, teoricamente, era off do público.
E ainda eles me colocaram, teoricamente, no pior horário, porque eu fui palestrar, assim, o almoço, que já era para ser meio-dia e meia, 1h, foi atrasado. Então, eu entrei pro palco 15 para as 2, com todo mundo sem almoçar, todo mundo com fome. Então, ou seja, a ideia de acabar comigo na palestra. E aí, assim, ninguém, tanto que eu lembro que eu vi um médico levantando, fechando a porta para não dar barulho externo, o público inteiro prestando atenção, e eu não tinha terminado a minha fala do palco, tava todo mundo me aplaudindo de pé. Ninguém saiu para almoço, ficou fazendo foto no telão. E eu fechei muitos contratos voltando desse evento. Por quê? Porque eu trouxe justamente essa questão de trazer consciência da diferença, da onde que eu curo tuas dores através da tua voz e como que eu te dou poder. Porque se eu te ensinar que é você que controla o teu pensamento e você muda a tua realidade, eu tô te dando um poder. E é um poder que você só tem. E você como psicólogo, né? Sim. Você pode ficar com algum cliente teu ali, você pode ficar... Quantos meses vocês estão falando a mesma coisa? Enquanto a pessoa não quiser aceitar, ou ela não usa aquilo como verdade, ou ela não pega aquilo para virar chave, a gente não consegue modular o que tá martelando aqui dentro. Não, exatamente. E permitir com que a pessoa resolva sempre no tempo dela, né? Favorecer para que aquilo, mas em algum momento, sim, ela vai ter que ficar cara a cara com a questão e organizar, né? Porque às vezes a gente tá falando, explicando, e a pessoa no pensamento dela tá assim, não tá entendendo. Não é isso que eu penso. Não. Então, assim, se vier outras falas... Exatamente. É muito comum, né? Digamos assim, você tá ali, tô atendendo uma pessoa e tu já tentou ver por esse ângulo aqui? Não, acho que não. Né? O que eu tenho que entender é que essa pessoa ainda não está preparada para né? Para visualizar que esse é o fio que eventualmente se chega lá. Mas é porque é muito difícil, né, Cleidir, tu ficar cara a cara com as tuas questões, né? Então... Só que quando você mostra para ele que é o viés, que o problema não é a questão em si, mas é o fato de você ter pegado a questão e você ficar repetindo com a sua voz e gravando. Você está gravando aquilo. E aí, de tanto gravar, o teu cérebro pegou aquilo como um monstro do Lago Ness que tem um tamanho absurdo. Você não vai ver saída. E aí, na verdade, às vezes aquilo nem existiu, mas o quê? É o teu pensamento que replicou aquilo. Não, justamente, o registro que fica, né? E a marca, e qual é a época que essa marca aconteceu. Porque, eventualmente, quando a gente pensa em infância, nós não temos bagagem para resolver aquilo ali. Então, fica uma marca que em algum momento tu vai ter que retornar lá com o martelinho de ouro e, né, e dar essa lapidada, né? E que hoje foi o start. Eu peguei, basicamente, assim, quando eu tive muita clareza e consciência, que daí foi caindo as fichas dos pontos da minha vida que foram os mais marcantes. E quando eu fiz esse de volta para o passado, né? Túnel do tempo. Sim. Eu fui para um túnel do tempo, assim, só lembrando as coisas que vinham. Sabe os primeiros flashes que vinham? E foram as coisas que hoje eu vejo que modularam a minha história. E aí eu fico pensando, cara, eu fiquei sofrendo mais de... Ai, vou entregar a minha idade agora sim, né? Pelo amor de Deus. Mas então faz o cálculo para baixo aí, né? Então, Arredonda uns pra 2 baixo. anos, né? Eu fiquei sofrendo. Só uns 2 anos, eu assim. escutei aquele... 2 anos que eu fiquei sofrendo aí. E aí, assim, e hoje eu vejo que é a bagagem do meu diferencial. Tanto que depois que eu entrei com o Fono das Estrelas, surgiu o Fono dos Famosos, Fono dos Mentores, Fono de não sei o quê. Sim. Aí eu até brinco, porque se eu for lá e colocar um alecrim dourado na cabeça de um palestrante, de um cantor, no outro dia tá todo mundo copiando. Não sabe nem pra que eu tô fazendo, não sabe nem o que é, mas tá copiando. Sempre vem os replicadores na sequência, Sempre. né? Isso é... Mas de certa forma eu comecei, no começo eu ficava meio assim. Hoje em dia eu vejo com outro viés. Se eu tô inspirando outros fonoaudiólogos a ter voz, a mostrar a profissão de uma forma diferente, que seja uma forma positiva da gente levar realmente conhecimento para as pessoas, né? Não, com certeza, com certeza. E o que tem aí? Quais são os próximos passos, Cleidir? Por onde... Tu falou sobre essa parte do digital, né? Mas e aí? Que mais está nos planos da Fono das Estrelas, né? Nossa, o que vem? Tem tanta coisa por aí. Fala, nossa... Assim, de primeiro momento mais palpável, realmente, eu estou em lançamento, né? Então, a gente está todo num processo. Agora, dia 17, a gente vai fazer uma aula fechada, que é no Zoom, onde a gente vai trazer 4 pilares que são importantes da comunicação, que é o teu posicionamento, tua voz, tua comunicação, tua oratória e tua dicção. São os pilares para você fazer a tua virada de chave de um grande dom que você tem, que é a sua comunicação. Sim. Então, vai ser uma aula onde eu vou lançar minha mentoria, onde a gente vai fazer uma mentoria em grupo. Então, assim, esse é o primeiro start que eu estou fazendo agora.
Estou no processo todo de escrever meu livro, que eu quero realmente trazer isso do poder que a nossa voz tem, é uma ferramenta que a gente pode ter acesso quando a gente tem clareza em utilizar de forma assertiva, né? E aí, esse é o processo. O questionamento, todo mundo fala, mas você vai continuar no Paraná? Você vai mudar para São Paulo? O que você vai fazer? Eu falei, ainda não sei. Pois é, porque tu ainda tá aqui, né? Na verdade, assim, Porque eu tava... deve dar um baita trabalho, né? Trabalhão, Porque- né? É porque, assim, às vezes, que nem mês de abril, eu emendei. Eu tive Fortaleza, São Paulo, Fortaleza, São Paulo. São Paulo eu fui para um navio, onde teve um evento no navio. Fiquei 5 dias num cruzeiro trabalhando como mentora. Voltei, tive São Paulo, Beltrão. Sim, Então, E é muito estranho a esse Beltrão no meio A base acaba sendo São Paulo, né? E a É. gente sabe que daqui a São Paulo, se não for de avião, é realmente uma viagem, né? e aí eu vou abrir um adendo para você. Sabe a história que a gente começou lá atrás da dedicação e ter foco de quando você quer alguma coisa? Aham. Agora, nesse último ano, que as minhas viagens elas têm sido um pouco mais aérea. Mas o meu primeiro, segundo e terceiro ano, ter a tua autoridade e virar a chave e mostrar realmente o trabalho que eu faço, Aham. eu fazia toda semana de busão da Princesa dos Campos aqui. Eu saía na quarta noite, aí o que acontece? Não tinha mais o direto à noite, eles tiraram a linha. Então, o que eu fazia? Por isso que eu falo que é força de vontade e dedicação e os bastidores que ninguém vê. Eu pegava o ônibus aqui, 9 horas da noite, eu ia a Curitiba, chegava às 6 da manhã, Curitiba eu atravessava, pegava outro ônibus às 7, 8 horas, para eu chegar em São Paulo, tipo, 4, 5 horas da tarde. Então, assim... Estava lá uma linha dourada atravessando aquela passarela da rodoviária de Curitiba. que, nossa, quanto perrengue de cair naquela esteira. Cortei a perna, vim com a perna sangrando de São Paulo a Beltrão para chegar aqui e fazer curativo. Já entrei no meio de um conflito da torcida do Palmeiras com a polícia, com bala de borracha, tudo, spray de pimenta, e eu agachado no meio das malinhas, ajoelhada, andando para os pau quebrando, o povo se matando, e eu tentando passar e rezando, falar, meu Deus do céu, de, assim, confronto com a polícia e achar que eu ia morrer naquele momento. Então, assim, é muito perrengue que ninguém vê. As pessoas hoje olham, é a Fono das Estrelas, tem 50 e poucos mil seguidores, tá com os famosos, mas esse bastidor, então, assim, foi mais de 3 anos de eu fazer, assim, 17, 18 horas de ônibus na quarta-feira, segunda-feira, domingo à noite, sair de lá às 8, chegar aqui meio-dia, 1h, dá tempo de largar a minha malinha dourada, tomar uma ducha e sair correndo pro consultório da 1 às 8, das 8 pra policlínica, e dar plantão lá, chegar em casa ainda dar mentoria. Então, são 3 anos, assim, dos bastidores que todo mundo olha assim, nossa, tá famosa. Que é só glamour o negócio, né? Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Eu falo assim, eu conheço muito bem São Paulo de rodoviário, de aéreo, de Uber, de perrengue. Nossa! Nem sempre perrengues chiques, né? É verdade. Verdade. Eu falo que é uma construção de história, assim. Hoje, quando eu olho, pra mim, todo mundo pode pensar, nossa, tem muita gente que não pensa, nossa, do dia pra noite você, né, virou a Fã das Estrelas. Mas quando eu olho a construção da perseverança, de quantas vezes dá tudo errado em São Paulo, de eu entrar no ônibus, eu vim de São Paulo a Beltrão chorando dentro do ônibus, de soluçar, sabe? De você olhar e não valer a pena, e de humilhação, de situações difíceis. Então, é uma construção de história que a gente sabe que não é fácil. Mas também tem um outro lado, de olhar e, nossa, quem sou eu, assim? Uma menina que tem toda essa história, estou aqui no interior do Paraná, com muito orgulho, e hoje eu consegui ter acesso a ter mentores meus hoje em 8 países diferentes, a ter acesso e porta aberta e ter acesso a estar na convivência da casa de pessoas que eu só via na televisão. Então, eu acho que é muito mais uma questão de número monetário na conta bancária. Mas é uma conquista realmente, assim, de profissão, de pessoa, de evolução, né? Sim. E parabéns, né, Cledir? Porque realmente, assim, é com muita perseverança, com muita dedicação para poder chegar num patamar desses, né? E é uma superação de vida, né? Exatamente. São muitos elementos envolvidos para poder chegar aí, né? Quem acha que isso vem do nada realmente está muito por fora, né? Nossa, muita gente no começo, quando eu comecei aqui em Beltrão, eu lembro que eu ouvia muito assim, nossa, agora virou blogueirinha, vai começar a fazer fotinho de roupa, de loja, de patrocinador. Aí eu olhava assim, né? Não tenho nada contra, eu acho que é um trabalho. Sim. Aí, quando eu comecei a aparecer com algumas pessoas, nossa, porque agora, né, tá com a pessoa. Aí, deu um start um pouco maior. Meu, do dia, como foi? Do dia pra noite, olha, você tava aqui em Beltrão ontem, agora você tá com a fulana.
Ontem você tava aqui em Beltrão na rua, daí de repente você tava com a cantora. Sim. Ontem Aí- tava tirando foto na cuia e agora... E agora, né? Assim. Foto na Aí conversa. quando virou o jogo, Gostei, né? Gostou dessa? quando virou o jogo assim da quantidade de seguidores e que fixou mais o nome, Uhum. hoje virou o jogo. As pessoas aqui já me olham assim, como você fez? Qual é a Qual é a estratégia? receita, né? Como é que faz? Me ajuda, me ensina, me mostra. Então, até mesmo dentro do hospital. No começo, quando eu comecei, nossa, tipo, era aquela coisa. Era fono, era ótima profissional. Mas foi pro digital, agora virou péssima. Porque no digital ninguém sabe de nada. Porque, assim, daí eu falo, gente, assim, eu emburreci em 2 segundos, né? Porque eu liguei um celular. Uhum. Existe pessoas que são, assim, Sim, infelizmente rasos? tem. Existe. Uhum. Mas quem realmente é sólido no que faz no presencial vai ser sólido no digital. Não, com certeza. Com certeza. Uhum. Muito bem, chegamos aos finalmente. Chegamos aos finalmente. Já passa rápido, né? Meu Deus, 4 horas depois. Bem Mas, isso. assim, ele já dormiu, já acordou, cochilou. Já riu. Já até riu hoje. Aham. Mas, Cleidir, vamos para as nossas perguntas Isso aí. finais, né? A famosa bundinha da cuca, quando a gente chega no finzinho ali, né? Com nata é melhor. Não temos hoje Hoje aqui, vou né? ficar devendo, vou ficar Iraci, devendo. manda Poxa, nata. Vamos ver se ela começa a patrocinar a nata também. Mas, Cleidir, a hora do brodo, momento em que tu pode indicar o serviço de alguém, de qualquer área, enfim, né? Fica bem, é bem aberto. Indicar fono. Brincadeira. Vale. Vai. Quem você quiser indicar. É Você bem sabe livre. que toda vez que a gente fala de indicação, pra mim, é difícil você falar uma coisa só, porque a vida da gente é feita uma construção de vários Claro, pilares. claro. Então, a gente, depende da fase da vida, a gente precisa de alguém para nos assessorar, nos orientar, tanto na questão de Deus espiritual, na questão familiar. Mas eu falo que se hoje eu pudesse, assim, primeiro de tudo, tenha bons mentores na sua vida, pessoas com clareza, com discernimento, com conhecimento, para pegar na tua mão, olhar para você e literalmente te mostrar o caminho que você pode trilhar. Uhum. Porque quando você tem alguém com ética, com valores, com vontade de te mostrar e que quer que você cresça, você encurta caminho. É diferente de você fazer só curso, de você ler e você estudar sozinho, Sim. ser autodidata. Ter mentores hoje te encurta caminho. E eu falo que eu faço muito isso. Tanto que hoje, de boca cheia, assim, por mais que ele tenha mudado de área, que é o Roger, né? Uhum. Que hoje ele tá mais na parte de empresário, de artistas, mas o tanto de conhecimento e a sensibilidade que ele teve de olhar para mim, de pegar na minha mão lá, crua, sem entender nada, com todo carinho e paciência de pegar na minha mão e de me ensinar o processo, que eu falo que hoje eu tenho a clareza, a estratégia, essa coisa que a gente brincou da taça do olhar. Eu já tinha muito isso de ser observadora pelos traumas da minha infância. Mas com ele eu aprendi como que eu realmente faço conexão, como que eu me conecto com as pessoas e como que eu gero valor na vida das pessoas para que essa conexão perdure. Então, assim, hoje eu falo para ti de boca cheia que o Roger Inácio foi para mim, assim, o divisor de águas na minha vida. Não que outras pessoas não fizeram muito diferencial e não são extremamente importantes como os terapeutas, como outros mentores que eu tive. Mas ali foi um mentor que realmente o Roger pegou na minha mão, Fez a viu o meu diferença. potencial. Então, se eu posso indicar alguém, Uhum. entenda qual é a parte da vida que você tá. E qual é o mentor que vai acelerar o processo para você alcançar o teu objetivo. Que seja um terapeuta, que seja um mentor de digital, que seja de network, que seja empresarial, que seja financeiro. Mas não busque ficar sempre no raso. Hoje, com a modernidade, a gente pode acelerar isso com muita rapidez. Então, tenha bons mentores na sua vida, né? Independente da área que você vai ter. Ótimo. Muito bom. Tá bem. Então Talvez- vamos para a pergunta final, Mas, assim, né? é umas respostas diferentes do que é o normal, né? Não estamos habituados, mas muito boas. Vamos ver o que vem agora. Pois é. Cleidir, se você pudesse dar um conselho lá para aquela menina de 17 anos, que conselho você daria? Essa é uma pergunta que eu falo assim, eu não gosto de decorar perguntas, eu tenho que sentir o que eu tenho que responder. E eu falo que ouça ela com mais atenção. Não só de 17 anos, mas ouça a tua criança lá dos 5 e dos 6 anos. Porque é a base da sua vida. Então, quando você olha para trás, só vai fazer sentido a vida adulta quando você realmente entendeu que a vida tem sentido, não é com a rigidez do adulto, com a responsabilidade do adulto. A vida, ela tem sentido no caminho.
Então, tudo que você faz no caminho, e se você aprende que tudo que você vive no caminho pode ter diversão e pode ser leve, você vai estar congruente com aquela criança que sonhou no começo da vida. A inocência da criança, ela se perde no caminho, no decorrer da nossa vida, diante das dificuldades que a gente vai seguindo. Só que se você for colhendo e cultivando só as dificuldades que a gente vai seguir no caminho, a gente se torna um adulto muito duro, muito rígido e muito fechado. Se você consegue manter aquele olhar, aquela doçura da criança, aquela esperança, você tem objetivo na vida. Hoje, quando eu olho para a minha vida, o que me impulsiona a acordar todos os dias é saber que eu posso me divertir no caminho, por mais difícil que seja. Então, se eu pudesse olhar para a minha Cleidir, que cantava no poste lá da minha infância, a minha Cleidir da adolescência, com todos os traumas, assim, eu só ia dizer assim, relaxa, tudo pode ser mais leve. Se a gente olhar com mais leveza e menos rigidez, a gente conquista o que a gente quer nesse mundo, porque a gente tem poder para isso. Muito bem. Muito bem, ótima resposta. Ótima resposta. Isso faltou música de fundo, assim, né? sentimental agora. Não, mas na edição a gente vai... Diz assim, seca as lágrimas, por favor. Né? Ótimo, muito bem. Mas, Cleidir, que coisa boa de ter aqui. Ótima conversa, né? E de alguém com uma história tão marcante, né, Luciano? Então, agradecemos muito por ter vindo. De uma forma bem resumida, né? Porque se nós sentasse aqui, não ia ter cuca e nem salame. Ia ter que ser os três, né? Nem vinho, né? Não, tipo assim, no próximo, a Vinoteca você tem que mandar um pouco a mais. Vamos fazer um café colonial aqui pra coisa real, assim. Mesa maior. Mesa maior, bem caprichado o negócio. Mas muito bom, muito obrigado por ter vindo, por ter encontrado um espacinho nessa agenda. Maluca. Né? Não ia falar isso, mas já que tu falou. Ser mais educado. Né? Eu quase larguei o maluco, mas... Mas eu que agradeço, assim, é muito feliz da minha parte, até porque, assim, estar na minha cidade, participar de podcast daqui com muita leveza, relembrar e matar a saudade também da amizade, né? Eu falo que exatamente. Tem coisas que eu vejo, por mais que a gente não se fale, não se vê, quando é verdadeiro, quando a amizade ela é real, pode passar o tempo que for, é como se a gente tivesse se visto há pouco tempo, conhecer outras pessoas que realmente fazem um diferencial, é muito gratificante. Então, eu que agradeço o convite, é uma honra de verdade estar aqui. Eu sempre brinco que quando vem amigos aqui, a coisa flui muito maior, né? É mais fácil conversar com amigos, com certeza, né? Então, muito legal. Baita episódio, ficamos muito contentes. Muito obrigada. Obrigado mesmo, Cleidir. Obrigado mesmo. E contem comigo, que precisarem, bora brilhar. Vamos lá.